Vamos aí convidar o Hugo para entrar aí no direto, malta. Desta vez não vi os combates, por isso tem que ser mesmo o Hugo, o Trafas e o Vasco a falarem de como é que foi o evento. Estiveram em França a competir. Vamos lá ver. Aí o Hugo, que ele já está a entrar. Hugo, já te enviei o convite. É só aceitares. Como é que é? Então, como é que é? É pá, sim, até parecemos importantes. Depois Pô, de falar pela internet como ele está a ouvir a nossa conversa. Como é que isso vai? tudo bem? Chegaram hoje, né? Às 11h30 da manhã. Yeah, yeah. Pá, É, tive a aproveitar para pôr o sono em dia, já. jogar à tarde. Para quem não sabe, o Hugo foi pai, por isso está. Está também. Aproveita. Eu, pelo menos, tenho aproveitado. Quando fui agora com o Lucas de viagem na quinta e depois voltei no domingo, consegui dormir como já não dormia há um ano e tal, desde que a Julieta nasceu. Então, conta lá, como é que foi a viagem primeiro? Como é que... A experiência. Foi fixe. Vocês, Ahm, vocês Pá, foram olha, na quinta? fomos na quinta, fomos na quinta. Ahm, Pá, a organização é muito fixe, trataram-nos bué da bem mesmo, mesmo muito bem. Tivemos direito a um quarto para cada um, fónix. Aí, pô, isso é um grande luxo. Eu fico sempre a dormir na cama com o Lucas ou com o André. Epá, eu não sei se tive sorte, eles tiveram, porque dormiram sem mim. Tu ressonas um bocadinho, né? E, Eu já não durmo no mesmo quarto que tu, é por isso já não posso. e então, epá, pronto, olha, a organização foi da fixe. Acho que o evento que eu tinha estado assim com mais gente a assistir tinha sido quando fui com o Trafas ao Camboja, que aquilo era uma cena tipo lá da passagem de ano Yeah, deles. Pá, e era uma cena diferente porque era ao ar livre, era tipo, toda a gente podia ir. yeah. Epá, assim, num recinto fechado, tipo 4.200 pessoas, o Oh, né? pavilhão estava esgotado, os gajos esgotaram os bilhetes. Pá, mesmo muita gente. Já vi que o Vasco entrou, vou convidar aí o Vasco também queria dar aí uma conversinha, peraí. Vou-lhe mandar o convite se ele aceitar entrar aí também. Yeah, então foi a organização top mesmo. Senhor Yeah. Vasco, Malta, como é que é? como é que é? Está É tudo que é bem? Não? bonitão. Já estou Ah, novo, estou novo já. se nem parece que foi lutar, cara. O Trapas disse que também vinha, por isso devemos ver aí o Trapas também. Yeah. Já era Mas olha, giro. então, bora, vamos falar. A malta já está aí, já temos aqui alguma malta a ver. Vamos seguir o Vasco agora também já está aqui, mas antes de falar com o Vasco, porque eu tenho feito com atletas 90% das vezes, e hoje temos aqui o Hugo, que nesta fase é só treinador, já foi atleta também, e acho que é fixe termos a perspectiva do atleta, do atleta, mas também é muito fixe termos a perspectiva dos treinadores, porque acaba sempre por ser um bocadinho diferente. E tu, por exemplo, para quem não sabe, o Hugo trabalha na Dinamite Mafra maioritariamente, houve uma altura que também dava os treinos em Alcântara. Neste momento eu estou só em Alcântara, houve uma altura que também estava em Encarnação e que ia vendo o Hugo em Alcântara quando eu ia treinar. O Hugo dava os treinos à terça e à quinta de manhã sempre, e eu sempre que ia treinar à terça e à quinta de manhã, estava lá o Hugo a dar os treinos e agora não nos temos cruzado. Por isso, eu não sei se tens visto este putos, tens visto o Trafas, tens visto o Trafas sei que vês, o Vasco não sei Yeah. se vai a Mafra. Agora, desde que me deram para a ajuda, não tem ido, né? Mas até ia com alguma frequência à tarde, à terça e à quinta. Yeah, yeah. Então, mas E aí nesta o sábado. preparação especificamente, não, já vi tropas. Esta preparação especificamente, então, eu acho que Não, não treinaste não, muito não, com o não. Hugo, então. Não, eu antigamente ia mais a Mafra, agora só treino convosco na ajuda, Yeah. portanto. Mas o Bruno Hugo já me Santos, conhece bem também. É yeah. que é, Bruno Santos. Aqui é, mano. Já até é engraçado a conversa dos amigos aqui. Já, isto é um convívio de amigos aqui. Bem, então vamos falar aqui com o Hugo primeiro um bocadinho, só para perceber. Se foste seguindo o Trapas ao longo desta preparação, pá, eu também, mas temos que falar do Trapas como se fosse uma coisa, para nós é no dia a dia, mas para a malta que está aqui a ver, o Trapas é treinador e atleta de dinamite, mas não conhecem tão bem. Nesta preparação, sentes que houve alguma cena diferente, tanto da parte do Trafas ou como tu, como treinador, a lidar com ele? O que é que achas que mudou alguma coisa ou manteve-se as coisas na mesma? Epá, não, eu e já lhe disse, acho que por acaso nesta preparação sentiu-se sempre bem, tipo,
Fisicamente ele está sempre bem, mas mesmo emocionalmente sempre bem. E a lidar com a preparação de uma forma super motivada, epá, eu acho que isso também fez um bocadinho a diferença no fim de semana. Acho que foi assim uma diferença que eu vi assim nele, tirando algumas coisas técnicas que ele foi tentando trabalhar e que também acho que conseguiu lá pôr em prática bastante bem. Foi assim a diferença que eu notei mais nele foi realmente a questão emocional. É. Eu, pronto, sei que nesta vez, nesta preparação do Trafas, que fui seguindo sempre de perto, o Trafas é treinador comigo, por isso eu sigo o Trafas como treinador de perto e sigo o Trafas como atleta, e mais que, para mim é bem difícil, não consigo diferenciar o Trafas, para mim é como se fosse o meu irmão mais novo, o Trafas atleta, é impossível fazer isso, mas é agir estarmos aqui nesta situação. E até é uma aprendizagem para nós, porque eu sei que tu também tens a mesma forma de olhar para o Trafas que eu, como treinadores, lidar com alguém com quem temos tanta confiança, temos tanta confiança de perto e numa situação bastante diferente, porque para quem não está mesmo dentro do desporto, ainda mais profissional neste caso, que o Trafas já é profissional, a pressão competitiva, lidar com as emoções, tanto nossas como treinadores, quando vemos um amigo ou quase um irmão a lutar, como para ele, essa coisa dele subir ao ringue e ir lutar, isto mexe connosco. E ao longo desta preparação... Eu ontem não sei se era eu que estava mais nervoso, era ele. E quando ele vai lutar eu também fico assim, por isso. Mas acho que nesta preparação senti exatamente a mesma coisa que tu. Acho que o Trafas estava mesmo rijo o gajo. Agora, isto pode ser, estou aqui a falar dele como se ele não estivesse aqui, mas está aqui. Isto pode ser por vários motivos. Houve algumas coisas que eu sei que tecnicamente nele melhoraram bastante, mas eu acho que o problema do Trafas até nunca foi técnico. Acho que não é uma questão de ser um problema ou não ser um problema. Acho que quando as coisas não corriam a favor, a parte técnica sempre foi espetacular, porque tu tem um cliente do caraças, bate mais forte que ninguém. Tecnicamente faz tudo de uma forma espetacular. Houve algumas coisas que foram diferentes. Por exemplo, eu sei que desta vez, ao longo dos tempos, a gente vai perceber isso, que se calhar para toda a gente, quando está em preparação específica para combater, treinar muito, 2 vezes por dia, dar treinos, tudo, é um bocadinho extenuante demais e às vezes não é positivo. Eu já assisti de perto a atletas que tinham que treinar menos quando era mais perto da competição para terem uma performance melhor. E desta vez o Trafas, houve aqui uma parte da preparação em que só treinou uma vez por dia. Não foi, Trafas? Foi. Se deveu aqui algumas lesões que eu tive. Tinha a mão magoada, tinha a perna magoada. Andei ali também umas semanas um bocadinho doente, um bocadinho à rasca da garganta, sempre meio constipado, e estava difícil curar. Então decidimos, faltavam para aí umas 3 semaninhas, só treinar uma vez por dia e pronto. Isso seria a melhor forma de recuperar. E eu acho que eu ao longo da preparação senti-te muito bem, senti-te mesmo muito bem. Agora já vais falar como é que sentiste no combate, mas antes de chegarmos aí, que essa parte é mais para a frente, porque eu acho que falarmos da parte das preparações é super importante, que é o que a malta não vê. As pessoas podem ver os combates no live stream, desta vez por acaso não havia, mas toda a gente fala de como é que foram os combates e às vezes fala-se pouco de como é que foi o caminho até ao combate. Isto e é o mais importante sem dúvida. Eu já assisti várias vezes a atletas terem que treinar menos para ter performances melhores e muitas vezes até por isto, porque quando são muitos anos, porque neste caso são anos de treinos de manhã e à tarde, dietas consecutivas, o massacre ao corpo é grande e estas lesões que nunca se curam a 100% ou que estão sempre a aparecer, ficas doente, depois é mais uma coisa que é para durar 2 ou 3 dias, mesmo que não fiques mesmo doente oficialmente daqueles que tens que estar de cama, tu consegues treinar à mesma, consegues fazer a tua vida normal, mas não te sentes muito fixe, o teu rendimento nunca é o mesmo. Quando chegamos a esse ponto, o ideal é mesmo, bora, vamos diminuir aqui um bocadinho, dar tempo ao corpo para recuperar e neste caso eu acho que funcionou a 200%. Não sei como é que tu sentiu, estava a dizer que também te sentiu nesta preparação muito bem e eu também, até porque animicamente na parte psicológica tu a sentir-te melhor, a sentir as lesões a recuperarem, a deixar de estar doente, a sentir-te mais forte, isso também dá uma força diferente para quando vais subir ao ringue, não é? Claro. Queremos ou não, isso faz toda a diferença. Depois de que treinámos pormenores técnicos, estamos a ser muito bem, eu não vi o combate ainda, por isso é que vocês tinham mesmo de estar aqui para me contar como é que foi, mas Hugo, diz-me lá, sei que saíram uns joelhos em contra, saiu aquele direto da mão da frente do jab a funcionar bem também. Eu disse ao Trafas
para mim, uma das coisas que me deixou mais contente e que eu acho que funciona, tirando os joelhos, claro que ele faz bem e forte e super perigoso e o gajo estava a senti-los, era impossível não estar. Epá, eu acho que o pormenor que ele estava a fazer com o direto da mão da frente estava a ser bem importante porque estava-lhe a dar, na realidade, o controle total do combate. Quando ele batia, batia. Quando queria sair, saía com o direto da mão da frente e o gajo nunca conseguia ter timing para fazer ali o jogo em contra-ataque que o gajo queria, que era receber os golpes às vezes e bater a seguir. E pá, eu acho que foi super importante. E o Trafas depois, por exemplo, no final do combate, quando já não estava a conseguir fazer isso tão bem, ficou um bocadinho mais perigoso, o outro não um bocadinho mais perigoso. Pá, eu acho que fez mesmo grande diferença no desenrolar do combate todo. Tá, por tudo, por aquilo que o outro não fazia, para a confiança que o Trá fazia tendo, porque sentia que estava a dominar tipo, em todos os momentos. Pronto, eu acho que foi tipo um dos pormenores que eu acho que fez ali diferença neste combate, pelo menos. Sim, porque o joelho ele sempre fez bem. Este direto da minha frente, que a gente foi ali na desta vez fez vários bem, pá, entraram bastante. Gostava bem de ter visto. O gajo hoje está por VIX no parque na Bahia. Ele não estava muito bonito, estava com a cara toda marcada hoje mesmo. Eu não gostava nada de levar um joelho desses em contra, foda-se. Eu não costumo dizer as neiras nos lives, mas a gente, claro, pode dizer as neiras, mas os joelhos do Trapas é mesmo um foda-se. Se eu levasse um joelho do Trapas em contra no treino. Mas isto, pronto. Pá, um foda-se também não é asneira. Nós encontramos lá um francês que quando estávamos a chegar ao pavilhão, o gajo diz: sou de Portugal. Portugal. Eu sei dizer foda-se, caralho. Porque o gajo o Cota trabalha com os cotas portugueses e diz: pá, eles durante o dia estão a trabalhar, foda-se. Mas olha, voltando a esse pormenor técnico do direto da mão da frente, acho que foi num treino que a Dina referiu que nós estavas a fazer isso bem e que tínhamos que insistir um bocadinho mais nisso. Não foi Trafas, foi lá, já não sei se há 2-3 semanas atrás. Não me lembro certo quando é que foi, mas sim, foi um pormenor que ela referiu, estava a sair bem e reforçámos isso. E é engraçado porque isso nem foi assim há tanto tempo. E foi uma coisa que daí para a frente começámos a trabalhar e saiu bem no combate, quer dizer que é uma técnica mesmo que sai. Naturalmente, obviamente, treinámos-la, mas naturalmente, e que pode ser mesmo uma grande arma, porque com os braços como tu tens, o Trafas, para quem não sabe, tem os braços do tamanho das minhas pernas, é 2 metros de braço, ele a esticar o direto da mão da frente, 90% dos adversários vão ser mais baixos que ele, era o caso, né? Agora nesta situação o adversário era mais baixo que ele, e acho que isso pode ser uma arma que tira completamente o timing de entrada para o outro continuar a bater nas sequências, e se vocês sentem que foi isso que aconteceu, quer dizer que funcionou dentro daquilo que a gente estava à espera que funcionasse. Tu a seguir ao jab muitas vezes conseguias dar continuidade ou usavas mesmo só para travar o gajo? Estás a abordar a mim ou ele? É igual, os dois, vocês é que viram ou não vi? Não, consigo dar continuidade. Muitas vezes consigo dar continuidade. E uso algumas vezes o joelho, tipo de pôr direto a mão da frente e voltar a meter o joelho, e também entrou bem. E ajustar, estou bem. E como é que sentiste, Trafas? Diz-me lá, conta lá. Sentiste antes do combate, durante a viagem, a cena da preparação foi fixe? Agora nós falámos como é que te sentíamos, mas queremos saber como é que tu te sentias. Senti-me sempre bem. Foi uma preparação, tanto como já tinha falado contigo antes da viagem. Nós atletas ali numa escala de 0 a 10, né? Nunca estamos no 10, é muito raro ir ao 10, e eu nesta preparação não me senti de perto no 10, senti-me ali à volta de um 6, 7, o que já é fixe, não é a tua melhor condição, mas já é uma cena fixe. E em termos emocionais estava bem, estava no 9, no 10. Sinto-me bem, sinto que este peso também faz ali um bocadinho a diferença. Descer ali dos 82 para os 75, para mim está ótimo. Quando descia para os 70, já sentia bastante. Nos 71 já começava a sentir, já começava tudo a ser difícil. Tudo é difícil. Já não tinha paciência para nada. Já ia, ainda ontem comentei isso com o Hugo, já ia na viagem, já ele a falar, já me irritava.
Yeah, e é Já bem tudo, importante tu pá. dizer isso. É bem E importante agora tu dizeres isso. sinto-me bem, tipo, estou bem, percebes? Tipo, Yeah. faço tudo e sinto-me feliz a fazer tudo. É bem É importante uma tu das dizeres cenas. isso da perca de peso, porque a malta não tem mesmo ideia o quão importante é nós conseguirmos chegar a este equilíbrio, e aqui também já vamos falar aqui com o Vasco não está a falar muito, mas já vai falar, já vai dar a perspectiva toda dele até da perca de peso, também da sua preparação e depois do combate em si, obviamente. Mas Trafas, estávamos aqui a dizer, estavas a dizer do peso e esta cena do peso é bem difícil para nós, e tu também, como treinadores, às vezes descobrimos qual é que é o peso-chave Yeah. para aquele atleta. Às vezes achamos que tem que perder um bocadinho mais, porque se calhar é mais baixinho. E como atletas pensamos sempre que é o peso mais baixo que nos vai dar mais força para estarmos Yeah. super no power. Bem, na realidade não é bem assim. E, pá, e pronto, e descobrimos isso, felizmente. A Dina já tinha dito Já isso. tinha dito. Fizemos o teste e pá, ficou bem, Yeah. felizmente. E acho que as coisas agora estão a correr. Bem, não podemos deixar de dizer à malta que está aqui a ver e que por acaso não te conhece que tu tens 1,90 m e fazias 72 quilos aquilo que podia ser uma grande vantagem, porque realmente conseguias fazer esse peso, tu chegavas à balança e davas o peso, e se teres uma altura dessas e uma envergadura como tens com os braços e com as pernas, podia fazer toda a diferença, mas no entanto fazer esse peso tornava-se quase uma armadilha. Nós caíamos na tentação porque sabíamos que tu eras capaz de o fazer, dizer bora, vamos fazer um peso um bocadinho mais abaixo, tu também achavas que ia ser uma mais-valia para ti, e insistimos nisso, e depois na realidade aquele massacre que era para o corpo e esta força anímica que tu dizes que estás a sentir, ou que sentiste agora durante esta preparação, que é, sinto-me bem, perdia-se se calhar 2, 3 semanas antes do combate, e acreditem, treinar durante 2, 3 semanas a perder naquelas percas de peso demoníacas, em que tu já não tens energia para nada, em que estás no aquecimento e já te estás a sentir mal, ainda falta Não é uma só treinar, é viver. Yeah. É viver. É isso. Yeah. Ainda bem que disseste isso, porque é É viver, assim. porque depois é a tua vida em casa. Imagina, eu estou aqui com a Rita, pá, a Rita vai ter que levar comigo de mau humor, pá, é tudo, a minha mãe, toda a gente. E vocês, pá, é viver com aquele Yeah. mau humor já. Yeah. Porque é isso. Yeah. Tu também, se calhar, achas que também foste atleta. Eu lembro-me do com 86 quilos a competir na Tailândia, com um grande abdominal. Tu sabes o que é que são estas dietas e o que é que isto implica e o cansaço que isto traz para o corpo e para a cabeça também, porque aquilo que o Trump está a dizer de queremos ou não, o humor não é o mesmo. É que a vontade de fazer coisas não é a mesma quando estamos a passar uma fome. A malta não tem ideia da fome que nós passamos. Acho que é fome e depois no último dia sede também, e depois quando tens tanta sede já nem te lembras que tens fome, porque a sede é muito pior. É mais dramático. Yeah. Mas achas que isso também pode ter sido aqui algo que fez diferença? O peso ser um bocadinho mais acima? Pá, eu acho que sim, acho que o Trafas já estava. Pá, eu só me lembro da gente. Acho que foi a última vez que ele fez 72, que fomos a Espanha e tivemos um furo. E o Trafas estava chateado, pá, ficou menos chateado por termos tido um furo. Pá, como se alguém tivesse tido culpa, né? Yeah. Pá, e desta vez, por exemplo, eu disse ao Trafas, pá, eu senti-o logo diferente no primeiro dia que chegamos ao aeroporto. Ou seja, todo o fim de semana não tem nada a ver. É para fazer isto, não se come agora, come-se daqui uma hora e vai-se comer só daqui uma hora e está tudo bem. Pá, e antes isso não acontecia, tipo... Eu estava um bocadinho mais impaciente, acho eu. É garantido. Já agora quero essa viagem para a Espanha que vocês foram e tiveram um furo, isto é mesmo daquelas coisas que ninguém sabe, sem ser a malta que está perto de nós como atletas, e que lida com com estas peripécias, é que a malta que está aqui a ver não faz ideia que isto acontece. E seria uma viagem para onde? Nós fomos para Madrid e pensamos arrancar às 5 da manhã porque a pesagem era aqui à 1, não era? Eu acho que a pesagem era à 1. De lá, ou seja, meio-dia de cá. E nós pensamos, pá, mais ou menos para irmos com calma e para termos tempo, e saímos às 5 da manhã. Pá, entretanto, temos um furto logo depois da ponte. E a primeira casa de pneus que abria às 8h30 da manhã. Pá, e não tivemos hipótese, tivemos que esperar que a casa abrisse. Saímos daqui, tipo, já era para aí 9 horas, e o Trafas diz assim, foda-se,
caraças, fui acordar às 5 da manhã, só estamos assim daqui às 9. Mas eu disse, pá, imagina que a gente saía às 9 e tínhamos um furo à mesma. Foda-se, ainda era pior. E era mais tempo a passar fome, pois é isso, na nossa cabeça, quando estás a passar essa fome e no último dia já é cedo também, quanto mais rápido isto for, melhor. Só quanto mais, tudo, nós contamos ao segundo, vou fazer, já falta só mais, depois chegas à pesagem, às vezes chegas à pesagem, é 1 hora até de pesar. Estás ali, conversa para um lado, conversa para o outro. O Vasco este fim de semana teve um bocadinho mais essa experiência, porque foi fazer um peso que ainda nunca tinha feito. Conta lá, Vasco, então que peso é que ias fazer? Eu vou fingir que não sei. Eu costumo fazer ali nos 65, 66, agora fiz ali 64. E 1 quilinho ali já faz um bocadinho de diferença. A parte da desidratação, tipo, fizemos ali, desidratámos um bocadinho, achávamos que já estava no ponto, e afinal ainda tive de voltar a aquecer um bocadinho, não estava a conhecer um bocadinho o corpo, ainda não conhecia. Como já nunca fiz este peso, então é preciso conhecer um bocadinho o corpo também. Olha, espera aí então, porque tudo isto que tu disseste agora, resumidamente, é fixe para se falar um bocadinho mais a fundo. Temos aqui um atleta profissional, o Vasco já tem alguns combates profissionais, já treina. Há quanto tempo é que tu treinas, Vasco? Pai, há 7, 8 anos. 7, 8 anos, e foi agora fazer pela primeira vez uma experiência de fazermos um peso abaixo. Tal como nós fizemos a experiência do Trapas fazer um peso acima, o Vasco foi fazer um peso abaixo. Isto, ele disse 1 quilo, já custa muito. Para quem está a ver de fora, 1 quilo parece, isto é mais 1 quilo. Para nós, na conta toda, vamos dizer, vou-vos dar um exemplo. Houve uma altura que fazia 72, eu fazia sempre 75 quilos, era o peso em que me sentia bem. E normalmente tinha 85. 84, 85, ali entre os 83 e os 85. E quando a Dina disse, vamos fazer 72,5, porque surgiram ali umas oportunidades e nós chegámos à conclusão que eram boas oportunidades, a malta, é só mais 2,5 kg. Só que é mais 2,5 kg no meio de 10. Já passa de 10 para serem 12,5. E se calhar às vezes, claro que eu sou mais pesado do que vocês, o Tropas é mais perto do meu peso, mas no Vasco eu não sei quanto é que perdes na totalidade, Vasco. Qual é o teu peso normal quando estás fora? A treinar bem, estou ali nos 70, 71. Tipo... Proporcionalmente, o Vasco perder até aos 64, estamos a falar de 6, 7 quilos. Já é muito peso para alguém da categoria do Vasco. E esse quilo faz toda a diferença. Faz toda a diferença na forma como se programa uma dieta, porque depende de quanto... Estou a ver aqui o Ricardo Fernandes, é todos feios, mas um estrago. Boa Páscoa. Mas voltando aqui à conversa. Ou seja, toda a preparação tem que ser gerida de forma diferente. A programação da dieta tem que ser diferente, o plano com o nutricionista é diferente, obviamente. Os treinos também, ali mais para o final, têm que ser diferentes. E como é que tu te sentiste ao longo da tua preparação a saber que ias fazer um peso que não costumas fazer? Epá, eu por acaso senti-me muito bem. Tipo, não tive aquelas quebras que costumo ter. Senti-me sempre bem. Eu também tenho vindo a competir. Competi em novembro, competi em janeiro. Então foi mais ou menos uma continuação. Não foi uma preparação de comecei agora e vou fazer tudo para aquele combate. Não, continuei a treinar. E foi um bocado da continuação. Foi mais ou menos isto. Isto faz diferença também. Quando tens preparações mais seguidas, acaba por ajudar um bocado. Depois nunca te deixas ir lá muito para cima. Exato. Porque normalmente a malta, e isto é comum e até faz algum sentido, que é seguir ao combate. Vocês estão a ouvir a Violeta aqui a falar? Então, espera aí, dê-me só 2 segundos. Mas também não tinha mal. Não estava a trabalhar muito. Até estava a dar aquele toque. Também acho que sim. Vocês podiam falar ainda, foi só fazer o intervalo. Ela estava a ouvir-me aqui falar, queria vir aqui falar connosco também. Bem, sentiste bem ao longo da preparação também por esta situação de conseguirmos que os combates acontecessem com alguma regularidade, estás com rodagem competitiva e parece que não. Nós a seguir ao combate, quando não temos nada marcado, é normal haver uma quebra no peso, mesmo que continuemos a treinar, porque sabemos que vão surgir competições
mesmo que não estejam marcadas, a malta não para totalmente de treinar, mesmo a seguir ao combate fazemos recuperação de lesões, mas é tipo uma recuperação ativa. Mas o peso acaba sempre por subir, porque como não temos nada marcado, comemos o que nos apetece e isso é bem importante. O corpo é um elástico, se nós vamos esticando sempre o elástico e o elástico está sempre em alta tensão, vai acabar por quebrar e é importante conseguirmos relaxar este elástico. Outra vez está-se a rir. E é importante relaxar o elástico de vez em quando. E o Vasco, desta vez, como não relaxa o elástico, há aqui uma gestão um bocadinho diferente, conseguiu manter o peso ali de uma forma mais acessível, sem subir tanto e depois aproveitar o embalo para perder para aqui. E sentiste bem ao longo da preparação? Apesar de ser estas duas preparações muito seguidas, sentiste bem? Senti-me bem, não tenho tido problemas físicos, foi tudo tranquilo. Claro, e para fazer aquele combate, tinhas mesmo que estar bem, não, David? É verdade. Eu já quero chegar ao combate. Eu curtia bem ter visto os combates, mas esta vez sem live stream ainda não. Acho que os combates vão ficar na net depois mais cedo ou mais tarde. Mas ainda não estão disponíveis. Mas como é que te sentiste então? Porque esta cena da perca de peso, para já vocês foram na quinta-feira, e ir na quinta-feira em vez de na sexta, que é o dia da pesagem, muda muito a logística de como é que se faz uma perca de peso, perder o peso do nosso ginásio. Por um lado é bom, porque estás em casa, perdes aqui o peso e depois vais de viagem. Por outro lado é mau, porque tens que ir a secar a viagem. Vamos imaginar, nós perdemos o peso quinta-feira à noite, se a viagem for logo sexta de manhã cedo, e depois tens de estar desde quinta-feira à noite até sexta à pesagem, que 90% das vezes é só sexta à tarde, a secar, sem comer, sem beber, e isso é muito a mal. Mas desta vez vocês conseguiram estar lá na quinta-feira. E por acaso os timings foram bem fixos, tipo, tanto os timings das viagens como de tudo lá da logística. Acho que até deu mesmo para ser. Acho que foi o melhor que podia se fazer. Vocês treinaram cá na quinta de manhã, não é? O Trapas treinou, tu Vasco também, eu sei que tenho de perguntar, mas estava nos treinos em que eles vieram. Treinaram quinta de manhã. Como é que se sentiram nesse último treino cá em Portugal? Epá, para mim, eu costumo um bocadinho. Eu sinceramente eu prefiro ir mais em cima da hora. Eu percebo que é bom estar lá antes e habituar-nos ao sítio e tal, mas eu prefiro ir o mais em cima possível. Senti-me um bocadinho mais ansioso de estar lá mais tempo. Foi a primeira vez que fui mais cedo. Antes tinha ido sempre à sexta-feira, desta vez fomos à quinta e estava-me a sentir mais ansioso que o normal. Por acaso, tipo, não sei explicar o porquê, mas estava muito ansioso. Isto é bem engraçado estar a falar disso e mostra também aqui, tipo, um bocadinho já, eu acho que é um adulto crescido já a poder dizer, olha, tu te senti-me um bocado mais ansioso e se calhar foi por ir na quinta-feira, em vez de na sexta, estou mais tempo naquele ambiente de competição e isto é normal, não é? E quanto mais perto do combate estás lá, parece que olha, chegaste, pesas, lutas e vais-te embora. E quando estás a viver aquele ambiente de competição mais tempo, essa ansiedade faz parte. E às vezes é um bocadinho aleatório, não é tanto por ir na quinta ou na sexta. É mais, há combates em que eu vou estar mais nervoso e se calhar até são combates menos importantes e depois há combates mais importantes. Eu até estou mais nervoso e é aqui um bocadinho fora do nosso controle. Então desta vez sentiste-te um bocadinho mais ansioso e achas que o ter ido na quinta-feira pode ter ajudado? Eu talvez seja por isso, eu não sei, a cena de estar em casa, sentir-me em casa, parece que estou um bocadinho ainda longe da competição e não me deixa tão ansioso. Eu acho que é mais por aí. Mas claro que é melhor ir mais cedo e com mais tempo, claro. Mas isto depois é pesarmos na balança, porque uma coisa é tu sentir-te bem fisicamente, e tu até disseste que ao longo da preparação não tiveste problemas físicos. Por exemplo, nos últimos lives a gente falou com o André Silva e até falámos dele, queria ir lutar à Dinamarca, eu ia fazer o canto e acabou por não ir porque teve uma lesão, depois ia agora lutar e não lutou no Star Combat, mas ele já estava ali um bocado cansado e tinha tido algumas lesões ao longo da preparação. O Trafas também falou aqui de, olha, eu andava mais cansado, com algumas lesões que não curavam, estava a ficar constipado e não estava a ficar completamente doente, mas também não estava a ficar bom a 100% e estava a debilitar aqui o meu corpo. E tu até te sentiste bem fisicamente, mas psicologicamente, se calhar a coisa de ires na quinta-feira em vez de na sexta, normalmente a malta vai na sexta, pesa na sexta-feira, luta no sábado e domingo de manhã arranca, e eles foram na quinta-feira ou à tarde e estiveram lá na quinta-feira, tal como quando fui com o Lucas, também fui na quinta-feira, passamos lá quinta-feira o dia, sexta-feira a pesagem e depois sábado o combate. Há um dia a mais de, vamos dizer, de ambiente competitivo. E depois pesarmos na balança, o sentirmos bem fisicamente com o sentirmos bem
emocionalmente são coisas diferentes, nem sempre vão de mãos dadas, né? É verdade. E isto é uma coisa que também para nós treinadores às vezes é difícil de gerir. O Hugo, eu sei que não esteve tão perto de ti, mas esteve durante a preparação, mas esteve perto de ti agora durante o combate. Tu sentiste-o mais ansioso ou acha que era uma coisa que ele estava a sentir, mas ele não transpareceria cá para fora? Pá, eu senti um bocadinho mais ansioso ali já mesmo em cima do combate. Até lá eu não senti tanto, mas ele pode dizer também se estava mais ou não. Mas Eu também não passei. Desculpa. antes do combate senti que sim, que ele estava ali um bocadinho mais ansioso, mas pá, às vezes estes ambientes em que pá, também uma cena maior, muita gente, eu pensei que pudesse ser por causa disso. Durante o fim de semana não senti tanto. E na realidade ele ia dizer, eu percebi que ele ia dizer, eu tento não mostrar muito. Isto é o que todos nós lutadores fazemos, não é? Tentar não mostrar muito. Que não tem mal, que não tem mal. Claro que não, claro que não. Aliás, os lutadores é manter uma boa poker face, estar em cima do ringue e quando dói não mostras, quando estás cansado não mostras e depois acaba por se espelhar um bocadinho da vida do dia a dia e às vezes é difícil fazer esta questão de quando é que devemos mostrar as nossas emoções, de quando é que não as devemos mostrar. Eu aprendi com o tempo que aos nossos treinadores a gente deve conseguir falar até, olha, e dizer, estou ansioso. Ajuda-me aqui que eu não sei o que é que está a passar. E às vezes a ajuda do treinador é só, olha, puto, é normal, estás nervoso, estás ansioso, faz parte, eu estou aqui contigo e vamos ultrapassar isto os dois, e não há muito que se possa fazer efetivamente, mas na realidade só essa palavra... Mas às vezes, eu lembro-me, por exemplo, de uma situação que a Dina, estarmos numa gala na ajuda, aí no Boa Hora, e eu ia lutar, logo no início, e eu estava tipo bem nervoso e estava a pensar em montes de cenas, tipo, daquelas cenas que toda a gente pensa, que é hoje estou sem força, tipo, estou mais cansado que o normal. E depois a Dina está lá no balneário a falar para toda a gente, diz que sempre que ia combater sentia isso, que era tipo sentia que eu estou a bater pausa e não estou com força nenhuma. Ou seja, eu ouvir aquilo dela fez-me pensar assim, fora isso, ok, então não sou só eu, então isto é uma cena normal e acabou por me tranquilizar, estás a ver? Às vezes basta uma palavra de tu sentires que ok, isto não sou eu que sou tipo menos que ninguém que estou a sentir isto e mais ninguém sente. Não, é uma cena natural. E às vezes uma conversa, um expor de sentimentos também pode-te ajudar tipo, a tranquilizar. E nesta cena da competição, ouvir isso do teu treinador ajuda bem. Por isso é que eu digo, o tempo me ensinou-me que dizer aos treinadores que estão perto de nós ali naquele momento e que só nos querem bem, olha, estou mais ansioso desta vez. Olha, estou um bocadinho mais, sei lá, sinto-me mais fraco, sinto-me sem força, mesmo que seja só uma conversa destas como a Dina estar a falar para toda a gente, por acaso, tu não lhe tinhas dito que estavas ansioso. Ela contou isso naturalmente e ajudou-te. Às vezes basta uma história dessas. Quantas vezes um gajo não está antes de subir ao ringue, estamos na melhor forma na nossa vida, mas olhamos para o espelho na casa de banho e falta 10 minutos para irmos lutar e pensamos, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu disse só trapas, pensava sempre essa merda. Fosse, o outro gajo até pode ser um gajo muito bacana, muito simpático, e agora vou subir ao ringue e andar à porrada com ele, para quê? Pô, ainda nos aleijamos. É normal, toda a gente passa por isso. Mas durante a preparação isso vem-me à cabeça boas vezes. Quando estás ali de dieta, tipo a morrer, tipo, o que é que eu estou a fazer? Em relação às dietas, há uma coisa que estava ali a falar da perda de peso do Vasco e que é importante também para a malta entender o que uma coisa pequena às vezes pode ser muito. O Vasco, quando ele estava a dizer que teve que voltar a ativar para voltar a perder um bocadinho mais de peso, estamos a falar que faltavam 300 gramas. Ou seja, fizemos tudo, achávamos que já estava e empancou ali tipo nas 300 gramas. Tipo, Era isso que eu ia falar agora, que era antes do combate, e como ele tinha referido isso há bocado, e eu estou a interromper, desculpa, mas vocês contem isso como deve ser. Que isto é uma situação que nem sempre se fala, às vezes fala-se assim por alto, acho que não sei se não veio um live também que eu falei isso por alto, aí pá, isso é uma porcaria, quando a gente veste o fato, ou está a perder o peso e acha, pronto, já perdemos, veste o fato e agora pesas, e falta 300 gramas só, e tens que vestir o fato molhado, arranjar a forma de secar o fato, e vai. Vocês, primeiro que tudo, estão no estrangeiro. O bom de estarmos em casa até mais tarde é que fazemos esta perca de peso e com todas estas peripécias que podem acontecer,
em casa. Ou em casa, quando digo em casa, no ginásio onde treinamos todos os dias, perto de casa, está tudo bem. Vocês perderam peso aonde? No hotel? Pronto. A malta não consegue ter a noção que vocês estão num hotel, 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas. Às vezes, se calhar, estás num Ibis, que é uma casa de banho assim. Era agora. Vocês estarem num Ibis, se calhar sem condições nenhumas, e têm que arranjar forma de perder peso lá. Tinha um ganda banho turco. Já vou contar como é que fazem isso, que é importante para a malta saber como é que esta vida de atleta, de lutador profissional mais, como é que estas cenas acontecem, que é, nós às vezes vamos, vocês foram para a França, não faziam puta ideia se iam para um bom hotel, para um mau hotel. Por exemplo, eu fui com o Lucas na semana passada pela o Trafas enganou-nos, que ele disse, a malta quando vem aqui a estes eventos é sempre grandes hotéis. Eu na semana passada estava com o Lucas em Inglaterra, quando lá cheguei, aí é pá, um hotel do caraças, era só 4 estrelas, depois eu parecia porque era 4 estrelas, mas em termos de, tipo, as condições do hotel, os quartos, os sítios do pequeno almoço, tinha ginásio com banho turco, com sauna, com piscina, pá, aquilo era incrível, para perder peso foi top, o Lucas correu na passadeira, tinha sauna e banho turco. Agora, isto é aleatório, eu não fazia ideia para que hotel é que a gente ia, vocês também não faziam, chegaram, deram para vocês num Ibis. Daqueles mesmo parruscos. Como é que vocês fizeram? Na quinta-feira ainda treinaram ou quinta-feira só descansaram? Nós treinaram quinta de manhã, quinta-feira chegaram lá à tarde, já com a viagem, com o cansaço da viagem. Lá de noite já. Vocês saíram às 5, né? Saíram às 5 de casa? Saímos às 5, aterramos às 8 em França, depois ainda foi 8, 8 e meia, depois ainda foi mais uma hora de caminho, chegámos quase às 10 ao hotel. Obviamente já não iam estar a treinar, sabiam que sexta-feira iam ter que perder peso. Sexta-feira a pesagem foi a que horas? Às 6. Às 6 da tarde. Então tinham o dia inteiro para passar uma fomeca do caraças e para perder o peso que teriam que perder até às 6 da tarde. Como é que foi o dia na sexta-feira? Acordaram de manhã? Expliquem-me, contem-me. Algum de vocês, pode ser o Hugo é treinador e a malta normalmente não ouve os treinadores a falar. Quero que o Hugo conte aqui como é que foi essa e depois vocês já falam atletas. Então, acordamos, fomos tomar um pequeno almoço. Eles tomaram o pequeno almoço, ali controlado, mas dentro do que podiam comer. Pesaram antes do pequeno almoço? Pesaram antes para ver. Quando acordaram, pesamos para controlar o peso. E até estavam os dois com um peso que eu até acho que estavam tipo, ligeiramente abaixo do que eu até achava que iam estar. Quanto é que estavas? Espera aí, Trafas, estavas com quanto? Com 1,8 kg a mais. E tu, Vasco? Eu também. Acho que era. Estava 65, 800. Ok. Boa. Conta e pronto, depois entretanto fomos um pequeno almoço. Fomos dar uma volta a pé, lá perto, à volta do hotel. Não, primeiro fomos a gente tomou um pequeno almoço e voltamos ao quarto. Não foi? E depois é que fomos, já não me lembro bem, pronto. Sei que fomos dar uma volta a pé, não sei se foi logo de seguida, se voltamos ao quarto e fomos depois. Depois, entretanto, à hora do almoço, logo a seguir ao almoço, era para aí 2 horas, foi quando começamos a perder o peso. Mas eles não almoçaram, não é? Explica, é importante contar. Almoçaste tu, eles almoçaram também? Eu almocei, eles já não me lembro, sinceramente. Acho que não comeram nada, pois não. Eu comi metade de maçãs. Vais comer metade de maçãs. Incrível, um grande almoço. Eu comi uma barrita antes de perder o peso. Já é para ter aquele powerzinho. Então comeram um pequeno almoço e passaram até a hora do almoço, por volta das 2 da tarde, sem comer. Fomos perder o peso no parque do hotel, no parque de estacionamento, lá do hotel. O que é que fizeram? Conta-me lá. No parque de estacionamento do hotel, malta, pensem o que é vocês vão de fim de semana, de férias para a França, compraram um Ibis e olham pela janela e estão estes malucos a perder peso no parque de estacionamento do hotel. Não, era subterrâneo, era dentro. Pronto, menos mal, então não espreitam pela janela. Quando vão buscar o carro, frio. A malta a sair com os carros e olhar para eles correram para aí 10 minutos com o fato térmico lá no parque, o parque até era grande. E depois fizemos aquele treininho tipo de sombra rápida, de 15 em 15. Depois fizeram 3 rounds. Depois fizemos um round de paus comigo, um round de sombra, um round de paus comigo, um round de sombra. E pronto, e fizemos um treino, já não lembro certo quantos rounds, foi à volta de 12 rounds, acho eu.
E pronto, e depois voltamos cá para cima para o quarto e, e fizemos um banho turco no quarto, com as torneiras de água quente a correr e que depois cria aquele vapor e tivemos meia hora, 40 minutos A sofrer na casa do banho. Parecíamos uns ovos da Páscoa. Todos tapados, com cobertores de certeza. A malta, agora imaginem, estes gajos ligam a torneira da casa de banho como se fosse um banho turco, com água quente a correr, fecham as portas, não é? Espero que não esteja aí nenhum ativista. No ambiente, não dizer que é gastar água, mas pronto, o banho turco, se for um banho turco normal, também está a gastar água, por isso, se vocês já fizeram um banho turco na vossa casa de banho do hotel, mas é importante a malta saber. Fecham as portas do quarto, da casa de banho, a casa de banho fica toda fechadinha, ligam-se as torneiras de água quente, aquilo começa a deitar vapor de água, e a malta está toda vestida lá dentro. O treinador não sei se estava lá também, o Trafas é que já passou por algumas situações em que estava a fazer competição ao atleta. Não estava. Não estava porque a casa de banho era tão pequena que o Hugo nem cabia lá dentro juntamente com os dois. E estes gajos ficam lá, meia hora, fechados na casa de banho, com o vapor de água, um calor dos diabos, vestidos com tudo e mais alguma coisa para transpirarem, para perder o peso. E o Trafas saiu e deu o peso, e o Vasco saiu, e olha, o Vasco está encravado agora, mas há de voltar. Conta lá, Hugo, já que o Vasco está com o encravado, como é que é? O Vasco sai, vai-se pesar e estava com 300 gramas a mais. O Trafas até saiu primeiro, checou primeiro, porque o Trafas eu tinha praticamente a certeza que já estaria. E faltava tipo 150 gramas ou 100 gramas, uma cena assim. E mas ele estava tipo a transpirar bué, entretanto seguiu logo, foi tomar banho e depois do banho já estava com o peso. E o Vasco? O Vasco caiu aqui, mas ele lá de o Vasco quando foi-se pesar e estava com 300 gramas a mais. E eu disse, olha, volta a vestir o fato, vamos voltar a ir aqui para a casa de banho mais um bocadinho, porque depois tu também não sabes se está a faltar 300 gramas, mas até o corpo vai continuar a transpirar ou não. Né? E então fomos mais 10 minutos mais 10 minutos, um quarto de hora para a casa de banho. E quando ele sai e volta tipo à balança, estava exatamente igual. Não perdeu nada. Ficou ali tipo nos 25, 30, estás a ver? A balança estava ali, mas não perdeu praticamente nada. E então depois tivemos que voltar ali a ativar um bocadinho com aqueles exercícios de 15, trabalha 15, descansa 15, para o gajo, para o corpo voltar a ativar. Fizemos isso durante 10 minutos e depois já não voltou para a casa de banho. Pronto, depois eu disse-lhe, olha, agora nem vamos, vi que ele estava a começar a transpirar outra vez bem, segue já para o banho, toma tipo banho de água bem quente e quando saíres do banho veste tipo, vê o peso, mas depois veste logo roupa, que isto depois até a pesagem vai dar. Mas depois ele acabou também por sair do banho e quando se pesou já estava no peso também. Mas o pessoal não tem noção do sofrimento que é tu quando sais achar que já está o peso dado baixo, conta lá, quando saíste daquela casa de banho, achar pronto, o peso está fixe e tiras tudo e tu pesas como é que, essa sensação e olhas para o peso e vês, aí não dá. Ainda por cima por 300 gramas, tipo, aquilo comecei a ficar um bocadinho ansioso, tipo, o corpo a secar, já não estava a conseguir suar. Depois tivemos que começar a aquecer mais um bocadinho, a mexer, porque o corpo começou a secar completamente, já não estava a suar nada. Depois isto é aquelas situações em que quanto mais ansioso ficas e mais chateado com o peso ficas, parece que mais difícil é perder o peso. É incrível como é que a cabeça dá. Porque eu acredito que isto haja qualquer coisa psicológica aqui para o meio, porque quanto mais estressado com o peso tu estás, mais difícil é perder o peso. E então nestes momentos em que tu tens que transpirar só, depois também obviamente há uma coisa física aqui pelo meio, que é quando já estamos muito desmifrados, já não comes, não bebes água há algum tempo, o teu corpo já está em modo de sobrevivência, o corpo não quer perder mais água, porque sente que tu estás a desidratar. E para evitar que entres em desidratação, transpira muito menos. E depois estas 300 gramas que a malta diz era só 300 gramas, é um sofrimento do caraças. E já passei por isso, sei que não é fácil,
Mas até fisicamente até me senti bem, por acaso. Eu estava. Era mais da cena psicológica de não estar a conseguir dar o E, peso. porque também e depois também é a questão do desconhecido, que é que tu também também não Exato. sabias o que é que ia acontecer ali para a frente, porque não é hábito, né? Se fosse Claro. após 75 e faltasse 300 gramas, tu sabias, ok, agora vou aqui fazer mais alguma coisa e vai dar. Ali também não sabes, né? E então isso tu no inconsciente começa-te a pesar e a bater. Claro. Mas por acaso, mesmo descendo o peso, senti-me bem neste peso. Tipo, acho que é fazível. Achas acho que é uma categoria que vais voltar a repetir? Eu acho que sim, porque esta dieta não cumpri à regra, por isso é que me custou um bocadinho mais. Não fui assim tão exigente. E eu acho que se fosse mais exigente, acho que corria tudo na perfeição e nem precisava desidratar tanto. Mas mesmo assim, tu disseste que ao longo da preparação sentiste sempre bem. Por isso, Sim. às vezes a dieta não ser tão exigente e não seres regrada 200% com tudo, também te ajuda a que te sintas um bocadinho mais confortável nos treinos, é que tenhas um bocadinho mais energia, porque também é importante ser isto. Às vezes, nós, como atletas, pecamos por mais e não por menos, ou seja, as dietas já estão restritas e nós fazemos tudo ao milímetro e não damos nenhum, é tudo ali ao pormenor e cada vez e sofremos mais para fazer mais o peso e cada vez restringimos mais e mais e mais e isto às vezes torna as coisas piores, que é o corpo entra em modo de sobrevivência mais rapidamente, o metabolismo baixa, é mais difícil perder peso e custa-nos mais psicologicamente ou não. É aquilo que o Trava estava a dizer há bocado, de 2 ou 3 semanas antes de ir combater com a dieta, já não podia aturar ninguém, já não tinha vontade de treinar, já não tinha vontade de falar, já não tinha vontade de nada, porque queiramos ou não, passar fome a treinar de manhã e à tarde, todos os dias, não é fácil, pessoal. Eu sei que é passar fome com um objetivo, é diferente de passar fome quando não se pode comer, obviamente, nunca passei fome por não poder, passei fome porque não queria, porque queria combater, e ok, eu quero combater, e para combater não posso comer, e eu quero muito combater, por isso eu estou a fazer isto porque quero, eu quero combater. Mas acreditem que mesmo a queremos muito fazer dieta para combater aquilo que sentimos fisicamente e que depois indiretamente sentimos psicologicamente também, não é mesmo nada fácil. Trafas, tu quando saíste daquela casa de banho e pesaste e deste o peso, pronto, ficaste descansado, estava-se bem, deste 150 gramas a mais, mas sabias que não era por aí? Sim. Já fiz este peso mais do que uma vez, portanto já estou habituado, já sei também como é que o meu corpo funciona e em relação ao peso estava tranquilo. Sabia que podia ir tomar um duche, acalmar um bocadinho e até à pesagem que ainda faltava para 2 horinhas que perdia tranquilamente essas 150 gramas. E a pesagem foi no hotel, foi no ginásio? Como é que Não, foi? foi na arena onde lutámos, um pavilhão grande, a arena mesmo de Santo Etienne. Fixe. Então vocês depois foram... um pavilhão gigante. Depois estavas a dizer 4 mil pessoas. Porra, isso é incrível. Eu em França já joguei em pavilhões grandes, mas acho que em França nunca joguei num pavilhão com 4 mil pessoas. Um pavilhão tipo muito bonito. Não. Eu em França, a gala que eu joguei com mais pessoas foi quando joguei com o Karim Gadji, o pavilhão era grande também, estava cheio com boas mesas e as bancadas também estavam cheias, mas não faço ideia quantas pessoas é que estavam, mas garantidamente não estavam 4 mil, se calhar estavam 1000, não sei, estou a dizer ao calhas, mas 4 mil pessoas a ver um combate aos gritos enquanto vocês estão a lutar, a adrenalina é uma cena do caraças. Então, vocês foram-vos buscar ao hotel, levaram-vos para a pesagem. Vocês iam a secar pelo caminho sem poder comer nem beber até à pesagem 2 horinhas depois de terem perdido o peso. Até nos foram buscar cedo, era tipo 4 e qualquer coisa. E a pesagem foi só às 6. Tivemos lá 1h30 no pavilhão à espera. Aí, a ganda seca. O pavilhão era longe do hotel? Não, 15 minutos. 15 minutos. Boa, fixe. Pronto, ao menos isso era perto. Chegam ao pavilhão. O pavilhão é fixe. Como é que foi a cena de ver? Amanhã isto vai ser em grande. Dá pica logo. Quando eu vi a arena, deu-me logo pica. Dá-te logo vontade de lutar. E a pesagem foi aberta ao público ou era mesmo só os atletas? Era só atletas e treinadores. Ok, pronto. Quando às vezes fazem no pavilhão, abrem o pavilhão para o público poder ir ver, ou às vezes há, sei lá, já aconteceu em França, não foi quando eu fui lutar, foi acompanhar alguém, já não lembro quem, e apesar de ter um centro comercial. Vai. E apesar de ter no centro comercial, e também é fixe às vezes quando há público a ver. Como é que se sentiram na pesagem? Um de cada vez. Vasco,
chegar Epá, lá, eu, ver o eu já teu adversário. estava impaciente. Foi ali uma hora e estava à espera, eu só queria a balança, só queria ver água. Fogo. É Pá, já, complicado. às tantas já nem estás a pensar se quem é o teu adversário, quem não é, eu quero pesar-me e ir-me embora daqui. Exatamente. Yeah. Mas como é que foi? Parece que eles demoram sempre a fazer essas coisas, tipo, nunca é a hora. Eles dizem às 6, mas nunca é às 6, estás a ver? Yeah. É bem chato, é bem chato. Pá, por acaso, quando fui contigo a Espanha, foi quando? Foi agora quando fomos para o Foi em título. novembro, em A novembro. Espanha, que a gente chegou lá e aquilo foi naquele café e até foi relativamente rápido dessa vez. Pois foi a episódio Yeah. mais rápida que eu tive. Foi chegar, tirar a camisola, pesar logo. Yeah, e foi no Maravilha. café, via público, os teus pais Yeah. foram também, estava malta a ver, o sítio era giro, Yeah. quando foi ali num jardinzinho, e foi engraçado, por acaso esta vez foi estacionar o carro, chegámos lá, pesar, e fomos à nossa vida. Yeah, vá para variar um bocadinho, que normalmente é como foi desta vez, que vão uma hora antes para o pavilhão, têm que estar ali à seca, à espera, e os vossos adversários parecem que são os últimos a chegar. Depois uma coisa que a malta faz, que eu nunca percebi bem, que é, nas pesagens, os profissionais é sempre para o final, ou seja, são os últimos combates, em vez de fazerem, pá, os que estão a sofrer mais, pesam primeiro, que é para irem poder descansar. Não, fazem os profissionais no final, primeiro começam os amadores, que nem sequer perdem peso às vezes se for preciso, e vocês à espera que aquela malta pese, e depois o não dá o peso, e depois há a conversa para ali, e vocês com vontade de matar toda a gente. Eu agora em janeiro, quando fui com o Trafas, a França, eles ainda faziam aquelas perguntas de como é que te sentes, e eu pá, dá-me a balança só, pronto. Perguntaram-te antes de tu pesares ainda por cima. Não, a cada pesagem de cada atleta eles faziam perguntas, tipo, o que é que vais fazer amanhã e etc. Olha, amanhã vou lutar. Não tenho paciência para isso. É. Mas que vá, como é que foi tipo, o teu adversário quando depois de estarem esse tempo à espera, o teu adversário chega frente a frente ali, pesam-se, como é que te sentiste? Eu, pá, os meus frente a frente não foram muitos. A malta na minha altura ainda era assim mais respeitadora, vou dizer assim, nesta geração já há aqui um bocadinho mais, olham ali com cara de mau e isso. Como é que tu te sentiste? Eu, por acaso falei disso que eu antigamente ia mais tenso para as pesagens, tipo aquela cara de mau e tal. Hoje em dia vou tipo mais descontraído, tipo até vou para dar um sorrisinho. Mas eu estico a mão e vou dar um sorriso e o outro gajo era mesmo tipo cara séria, é fechado. Eu, pronto, olha também. Se vais fazer cara séria, também faço. Pronto. Só não fizeste cara feia que não consegues. É verdade. Tens short, tens as petas, imagino. Eu mesmo a rir fazia cara feia. Yeah. Então quer dizer, o gajo chegou com cara de mau e. Mas o adversário do Trafas era muito diferente, era bem simpático, bem à vontade. O meu era um cara feio do caraças. Pá, depois também depende do que calha um bocadinho. Há adversários mais parvos, há outros menos. Eu sei que hoje em dia há aqui esta coisa do show e de temos que vender o combate e fazer cara de mau e isso tudo. E eu até compreendo, porque de alguma forma as pessoas, o público no geral, incentiva a que nós, como atletas, façamos isso, porque o público procura essas coisas. Apesar de nós sermos atletas, nós somos atores. E a malta às vezes quer que os atletas sejam atores também e mandem bocas e não sei o quê. Pá, 90% das vezes nós não conhecemos os nossos adversários. Não sabemos se são bacanos, se não são, se são parvos, se são sérios. E acho que é só ser quem tu és. E é o que é. Tipo, eu não, nessas cenas das pesagens, pá, nunca fui aquele de ir fazer cara de mal. Pá, é um bocado estranho para mim. Tipo, não consigo. Gosto sempre de esticar a mão, de ser um gajo educado, pá, e cordial. Eu também era assim, eu era como tu chegava, cumprimentava, ria-me, como é que é? Bora, amanhã somos nós. O gajo está ali para o mesmo do que tu, tipo, não é teu inimigo, estão os dois ali. É trabalho. Trabalho, exatamente. É trabalho e é um trabalho diferente porque nós vamos lá como profissionais, somos pagos para fazer estas coisas, mas para além disso é uma coisa que nós gostamos de fazer. E se não houvesse um adversário que quisesse lutar contra nós, ninguém podia lutar, porque não há uma luta a um, as lutas são sempre a dois, e daí também tem que haver assim algum respeito pelo adversário, que às vezes perde-se aqui um bocadinho. Tem muito até. E... Tudo o que tu passaste, ele também passou, né? Para estar ali. Exatamente. E também merece mérito. Também fez dieta, também fez os treinos exaustivos. Basta pensar o que é que tu gostavas que o outro te fizesse ali na pesagem. Exatamente. Qual é a postura que tu gostavas de ver no outro. Exatamente. E tentar fazer aquilo que tu gostavas que te fizessem em ti. E pronto, pesagem feita,
hotel, descansar, vamos àquilo que interessa. Como é que Não, foi quando fomos chegaram? Não, Era depois da pesagem, calma. E foi bom, foi bom. Levaram-vos a jantar fora. Já estamos todos juntos. Fixe. Foi fixe, por acaso foi fixe. Em Inglaterra não, a mim e ao Lucas deram-nos um dinheiro e disseram, podem. Por acaso nem deram dinheiro, a gente depois fizemos ali uma troca com eles porque queríamos os bilhetes, mas nós íamos, cada um ia comer por si, não a seguir à pesagem, cada um controlava a sua cena. Então vocês foram todos juntos, os atletas todos, Pá, para a nós fomos pesagem. muito bem tratados. Muito bem tratados. Mesmo muito bem tratados. Pronto, e depois isto também acontece, que é, vocês então jantaram no mesmo sítio que os vossos adversários. E aí está tudo ali a jantar, na boa. Tenho uma história engraçada. É isso, mas é por isso mesmo que eu quero que fala. A malta diz, aí, estás ali com o teu adversário. Mas na realidade também não ficamos na mesa com eles. Olha, mas a mim já me aconteceu uma vez com o Augusto Nasser, o falecido Augusto Nasser, o Guto. Ele acompanhou-me à Áustria para eu ir combater e eu cheguei e quem estava a organizar a gala na Áustria era o atleta que ele está contra mim, que éramos o combate da noite. E o gajo é que me foi buscar ao aeroporto, foi comigo, levou-nos para o... Eles já se tinham pesado todos, então o gajo levou-nos para o restaurante logo direto do aeroporto, pesámos no restaurante, mas tipo os dois assim na casa bem do restaurante, e está-se bem, bora, vamos jantar. E fomos jantar os três, eu e o Augusto. O Guto, pronto, e jantámos os três, e ele, amanhã vamos deixar no hotel, bom descanso, amanhã vemos. Era um atleta experiente, o gajo tinha jogado numa grande organização já antiga, que era a Super League, que ainda tivemos alguns atletas portugueses a jogar lá, e eu ia jogar com ele à Áustria, e pronto, e aconteceu isso, eu jantei o meu adversário e o Augusto Nasser. Por acaso o Augusto não era árbitro, então vocês tinham lutado logo, despachavam logo isso. Eu ficava logo despachado do combate. Mas então comeram muito bem, então a organização era fixe, o que é que jantaram? Porque atenção, pós-pesagem, às vezes a malta acha que a seguir à pesagem isto vale tudo. A gente, estes gajos passaram uma fome do caraças, então a seguir à pesagem comem este mundo e outro. Não, a dieta é até ao combate, malta. Podemos comer mais porque vamos recuperar, mas aquilo que comemos, vamos dizer assim, a Dina usa esta expressão que é muito importante, nós somos um carro e o nosso carro é a gasolina. Se nós lhe estamos a dar gasóleo e o combustível é errado, o carro não vai funcionar bem. Estes gajos andaram meses de dieta para fazerem um combate, pesaram-se, agora querem ter a melhor performance no combate e têm que dar o combustível certo, não é inventar muito. Então o que é que vocês comeram? Fomos ao México. É mentira. Fomos ao Burger King. Sempre a ser ao menos ao Burger King. Não, olha, por acaso. Bora jogar aqui um debate. Como é que corre o Burger King, malta? Havia lá um restaurante italiano perto da arena e eles previamente mandaram-nos uma lista com os menus que queríamos. O que é que queríamos? Tínhamos salmão com arroz, tínhamos uma bolonhesa. Nós já sabíamos o que é que íamos comer. Mas isso é incrível. Uma perninha de frango. Grande organização, então, vou já dizer isso, não. Eu acho que aquilo eu estava a dizer ao Trafas, aquilo a continuar assim e com esta adesão e com os foi bons combates, é tudo para no futuro, tipo breve, estar tipo com uma boa organização a nível europeu. Porque eu vou-vos dizer, eu joguei em grandes organizações, com o Nuno, em Fusion, toda a gente sabe. Pelo menos a malta do desporto sabe as grandes organizações onde eu tive, e em nenhuma delas me deram, tipo, olha, está aqui a lista do que é que podes comer, escolhe. A mim nunca me aconteceu isso é uma cena incrível. Ainda mais com comida, salmão, isso, ou seja, são boa comida. 90% das vezes tu ias para o restaurante e era o que tens que te safar, é o menos mau. É uma carbonara ou qualquer coisa, tens que andar ali com cuidado para não comeres o bacon ou o que seja. Não, e imagina, os gajos davam uma entrada, uma salada de entrada, nós escolhemos toda uma salada César, que já em muitos sítios aquilo era um prato, estás a ver? Ganda jantar mesmo. E pronto, depois descansaram bem, é preciso estarem os três, falam ali um bocadinho, isto também ajuda a relaxar, a seguir ao jantar, pança cheia, bora, vamos um bocadinho, dão ali a volta para desmoer o jantar na conversa no hotel, se calhar, tiveram a falar um bocadinho os três com certeza. A gente também tivemos lá ainda tivemos lá boa tempo no restaurante. Ok. E depois fomos logo deitar. Foram logo deitar. E agora, dia a seguir, pronto, para não estar aqui a perder muito tempo, foram-vos buscar para ir para o pavilhão. O pavilhão, quando chegam lá, estava já cheio de gente ainda ou estava a encher?
Olha, por acaso não nos foram buscar. Eles tinham dito, supostamente o evento começava às 6 da tarde. Ok. E tínhamos dito para estarmos lá a essa hora, às 6. Só que a pessoa que nos vinha buscar mandou-nos mensagem a dizer: olha, vou-vos buscar às 4. E aí? E nós optámos por falar com eles e dizermos que apanhávamos um Uber e estávamos lá às 6. Depois até nos pediram para estarem um bocadinho mais cedo por causa do trânsito. E eram Yeah. 5h30 e estávamos lá. E aproveitámos esse bocadinho, essa hora e meia, para descansar bem e poder Claro. estar um bocadinho mais relaxados. Porque às vezes a malta também não sabe que nestes eventos, então estes eventos um bocadinho maiores, gostam que os atletas estejam lá muito tempo antes do evento começar, para terem tudo bem organizado e garantir que todos os atletas chegaram a horas, etc, etc. Mas depois é uma seca. Vocês foram os combates da noite? Havia só 2 depois. Ok, mas pronto, foram dos últimos combates. Se calhar combateram a que horas? Eu Pá, combati às 10, pai. O Trafas era 9h15. Então o Trapas combate às 9h15, o Vasco às 10. Agora imaginem o que é estes irem para lá às 4 da tarde e estão desde as 4 da tarde sem no Mas pavilhão. muitas das vezes não há opção. Não, É o que é. muitas das vezes não há opção, mas agora se havia, estarem a ir às 4 da tarde para jogar às 10 da noite, se tem restaurante para poderem comer qualquer coisa, tem que estar a preparar tudo, a logística de levar comida, de estar no pavilhão, não há assim para deitar, para encostares um bocadinho, tens de estar ali a apanhar. E isto muitas vezes nos campeonatos internacionais, campeonatos do mundo e da Europa, isso que acontece e tem que ser assim. E vocês já participaram em campeonatos, sabem como é que as coisas funcionam e isso também vos dá um arcabouço diferente para lidar com estas imprevisibilidades, porque os campeonatos nisso são incríveis. Por isso é que eu acho que é muito importante um atleta profissional passar por campeonatos, porque dá-te ali uma força extra para, olha, se é para estar no pavilhão 6 horas e depois eu luto só ao fim das 6 horas, estou e consigo lutar, eu sei que consigo, porque já passei por isto antes. E os campeonatos nisso são muito bons para dar essa experiência, mas queiramos ou não, a saber que conseguimos e que já passámos por isso antes, o giro é não passar por isso. Se puderem ficar no hotel até mais tarde e poderem ir mais perto do combate, mais descansados, chegam, fazem as mãos, estão descansados ali um bocadinho e pronto, vamos combater, é muito mais acessível. E vocês então optaram por ir mais perto do evento, mesmo assim, se chegaram lá às 5h30, ainda tiveram ali 4 horinhas até combaterem, mais ou menos. Também foi o tempo depois de chegar, também arrumar as coisas, procurar o sítio onde é que íamos ficar, fazer as mãos dos dois. Vimos ali 2 ou 3 combates e depois também foi começar a preparar. E o pavilhão, aí nos primeiros combates que vocês viram, já estava ao rubro mesmo? Sim, estava bem cheio. Com 4.000 pessoas, como é que vocês os dois se sentiram? Porque uma coisa é ver o pavilhão antes, é fixe, aí o pavilhão é bem da fixe, mas quando chegam lá e estão 4.000 pessoas a gritar, a ver os combates, como é que te sentiste, Vasco? Eu nunca lutei assim num evento tão grande e aquilo era tudo bem organizado. Sentes-te um bocadinho estrela, é fixe. Eu gostei. Tipo as entradas para o ringue e tudo, está tipo um gajo com um foco de luz para ti. É tipo, é fixe, eu gosto. Aquilo tinha 4 ecrãs gigantes, tipo por cima do ringue, tipo Super Bowl. Mesmo meio, mesmo uma cena em grande. Mas isso também vende, não é só as lutas que vende, essa parte toda à volta. Eu acho que eles conseguem ter um pavilhão cheio porque também trabalham nessas coisas. Isto depois é aquela. E uma das coisas que o promotor pediu, quando a pesagem, depois ele fez tipo ali um briefing, o gajo disse isto várias vezes, que era tipo, malta, só vos peço uma coisa, lembrem-se que isto é um espetáculo, é um show e as pessoas pagam para ver um show. Tipo, para as atitudes dos atletas, dos treinadores, para terem respeito pelo aquilo que o público quer ver, que é na realidade os combates e o espetáculo em si, para não terem más atitudes. Os gajos focaram bem a cena do espetáculo em si. E do respeito. E isso, para já, é muito importante e eu acho que é bué fixe uma organização que, apesar de querer vender, apesar de querer ter um pavilhão cheio e investir nas condições, com ecrãs gigantes, com malta a filmar, com focos de luz, mesmo assim, vou-vos dizer, olha, atenção, nós queremos boas atitudes, respeito pelos adversários, respeito pela organização, porque depois há grandes organizações que querem que vocês deem espetáculo, estão-se a cagar se são respeitadores ou não. Se andarem à porrada com o público, quase que até é bom porque vende mais e toda a gente vai querer ver. Mas terem o gajo disse uma cena
que já eu me lembro de quando comecei a treinar, a ouvir a Dina falar nas galas dela em Mafra, que era o gajo a dizer que pá, isto é um espetáculo que vem muitas famílias, com filhos, com crianças, pronto, e é o que nós estamos a passar para eles, e eu quero que, pronto, ou seja, queria que houvesse muito respeito e boas atitudes, porque aquilo era, na realidade, era um espetáculo que muitas famílias estavam ali a ver com filhos, pronto, e o gajo não queria, pá, não queria ser o organizador de um evento que tivesse a passar maus valores para o público. Pronto. Epá, e acho que aí podemos dizer, eu não sigo futebol, mas sei que há muitas famílias a ver futebol e a malta gosta de futebol, mas que sejamos um desporto que incentiva os putos a serem respeitadores e terem valores pessoais, e não um desporto que o público anda à porrada e que os atletas mandam caralhadas para a bancada do público da outra equipa, e isso vê-se muito no futebol, que é o desporto de rei, vamos dizer assim, mas que só incentiva a que o público e os próprios atletas se tornem quase uns mal educados do caraças, são os brutamontes. E nós que somos lutadores estamos preocupados em ter valores, respeito, tratar bem o adversário, e isso para mim é muito importante, mostrar os valores das artes marciais e dos desportos de combate, que são uma coisa que faz parte do nosso desporto. E com o tempo às vezes perde-se um bocadinho isso, porque lá está o querer vender, faz com que se vá atrás daquilo que as pessoas que não percebem nada do desporto queiram ver. E até porque normalmente as notícias, quando o nosso desporto sai nas notícias, sai sempre por razões más e nunca sai por razões boas. Então é uma luta diária, acho eu, tipo, e constante, para as pessoas terem uma ideia diferente deste desporto. É isso mesmo. E pronto, isto é um assunto paralelo, mas Trafas, e tu, como é que tu te sentiste quando chegaste lá e 4.000 e tal pessoas no pavilhão? Estavas na boa? Sentes, estava fixe, aquilo tu sentes quase como um gladiador, tipo, entrar na arena, a volta toda, pá, bem miúdos, tipo, pá, estava muito fixe. Estava tudo maluco com o Trafas, com as tatuagens. É sério? Os putos todos a pedirem para tirar fotografias e a perguntar as tatuagens dele. Como eu tenho as tatuagens de anime. Para quem não sabe, uma perna do Trafas é só tatuagens de super-heróis, de anime, por isso. Os putos estavam malucos. E depois, vocês foram logo um a seguir ao outro, lutou o Trafas e lutou o Vasco? Mas com um intervalo do meio. Ok, boa, fiz que isso ajuda um bocadinho em termos de aquecimento e tudo conseguires. Mas os gajos inicialmente disseram que isso é um intervalo de 10 minutos no máximo, e depois, quando foi o intervalo, disseram, não, afinal vai ser de 20. Foi ali podíamos ter feito as coisas um bocadinho diferentes. Também... Mas malta, vou só voltar para o meu Insta, pode ser? Vai. Ir e voltar por. Então, começaste, aqueceste os dois quase em simultâneo, a achar que o intervalo entre um e outro era só 10 minutos. Aquecemos tipo seguido. Preparou o Trafas, aqueci o Trafas e fiz os plastrons, e depois faltava tipo um combate para o Trafas. Comecei a aquecer o Vasco, o Trafas estava preparado. Comecei a aquecer a segurar pausa ao Vasco, para quando fosse com o Trafas, o Vasco já ficar tipo quente, porque depois a minha ideia era vir do combate do Trafas, acabar de vestir o Vasco, pôr-lhe a coquilha, pôr-lhe o bálsamo e mantê-lo ali um bocadinho ativo. Pronto, eram os 10 minutos de intervalo e estávamos preparados para ir. Depois tivemos ali 10 minutos à porta do pavilhão, já para entrar para o ringue. A mais. Ele tem que se manter ali ativo durante 10 minutos. Que é um bocado chato começas a aquecer, depois tens aquela quebra ali, depois mas tens de estar ativo porque não podes ir para cima do ringue frio, isso é sempre um bocado chato. Depois, pronto, enquanto foste fazer o canto ao Trafas, o Vasco ficaste onde? Vais no balneário? Eu tentei ficar no balneário, mas fiquei muito curioso, então aqueci lá à frente a ver o Trafas. De vez em quando ias lá ver como é que aquilo está, E o fight, então? Eu já sei que o combate correu bem, o Trafas... Aliás, vamos dizer aqui uma coisa que é importante. Eu estou a dizer que o combate correu bem porque eu falei com o Trafas e sei que o combate correu bem. Porque para mim o combate correr bem nem sempre é sinónimo de teres uma derrota ou uma vitória. Às vezes podes ter uma vitória e o combate podia ter corrido melhor, e às vezes tens uma derrota, mas foi um grande combate e tu sabes que fizeste uma grande luta, que sais triste, obviamente, porque não é fixe perder e nenhum de nós quer perder, mas mesmo os treinadores olham para o combate e dizem, não, fizeste um grande fight, foi uma aprendizagem porque perdemos, mas
foi sem dúvida uma grande luta. E às vezes há vitórias que não são assim. A gente diz, olha, ganhaste, mas o combate não correu assim tão bem, temos isto para trabalhar, temos aquilo para trabalhar. Desta vez eu sei que o combate do Trafas correu bem e ele trouxe a vitória, por acaso. Mas não, eu às vezes podia estar aqui a falar do Trafas ter ganho e não ter sido um combate assim tão bom, ou do Trafas ter perdido e ter sido uma grande luta. Só para a malta que está a ouvir não confundir estes temas que muitas vezes são confundidos por quem não está ligado ao desporto. Nós, como atletas, às vezes olhamos para as vitórias e para as derrotas de forma diferente de quem está de fora. E desta vez eu sei que o combate correu bem e foi uma vitória para o Trafas. Sei que ao longo do combate foste fazendo ali algumas técnicas que a gente trabalhou, falámos há um bocado disso, os joelhos em contra, os diretos da mão da frente para travar o adversário e depois dar continuidade no timing. O primeiro round, como é que te sentiste? Entraste logo forte, esperaste para ver como é que o gajo lutava? Não, entrei logo a meter o meu ritmo e tipo, a meter o meu jogo, a distância que eu queria. E senti que no primeiro round consegui fazer ali o que queria e controlar bem o que queria fazer. Mais a pressionar ou um bocadinho mais em contra? Como sei que faz depois em contra, consegui fazer os dois. A conseguir fazer os dois. A jogar sempre bem ali com o direto da mão da frente e a controlar o resto com isso. Estás a perceber? Okay. Jogava bem, queria seguir, que eu direto seguia, e ele queria vir, eu conseguia controlá-lo ali bem com o jab, estar a seguir, meter o joelho. Boa. E foi fluindo bem a partir daí. No segundo. Deixa-me só perguntar ao Hugo aqui, como é que logo no primeiro round, às vezes como treinador estamos no canto e o primeiro round define ali um bocadinho como é que tu vais lidar com o atleta ao longo do... o carregador. Vai. Às vezes, tipo, primeiro round, tens que ver mais ou menos, será que o Trafas hoje vai estar mais nervoso, está menos nervoso, será que vai entrar cheio da força, será que vai entrar um bocado mais... A tua forma de lidar com o atleta também muda, não é? Conforme for o primeiro round. Eu, antes de nós entrarmos, eu só tinha pedido uma coisa ao Trafas, que foi que só queria que ele pensasse numa coisa, assim que começasse o combate, ele tinha que dar um passo à frente e não podia dar um passo atrás. E achava que isso iria fazer a diferença no resto do combate dele. E ele conseguiu meter mais pressão logo no primeiro assalto, e isso também fez com que o outro, ou seja, impôs respeito logo desde o início, estás a ver? E acho que também lhe deu confiança e não há nada que se possa dizer no primeiro round do Trafas, tipo, porque foi exímio, estás a ver? Perfeito. Entrou com a atitude que tu querias, logo a dar um passo em frente, marcar a posição. Mas sempre que tinha que dar o passo atrás também já dava e dava bem. Mas às vezes os primeiros 20 segundos, 30 segundos da luta, acho que é bem importante e pode definir às vezes o rumo que as coisas vão levar. E foi isso que falamos no início. Às vezes o entrar de uma forma diferente no combate faz com que o teu adversário tenha logo um respeito extra. Eu sei o que é isso, porque acho que houve combates em que entrei permissivo demais e por isso depois foi mais difícil travar os meus adversários ou até acabo para perder a luta porque não entrei a pôr o respeito que devia ter imposto, ou quando entras e metes logo respeito, e às vezes isso é ou andares um bocadinho mais para a frente ou bateres mesmo com força logo de início. E ele depois com esta confiança, tipo, possivelmente o gajo vinha para cima com tudo porque depois o que o outro fazia também já não fazia com a mesma confiança e pensava sempre duas vezes, olha, espera aí que pode vir isto, espera aí que pode vir aquilo. Pronto, e acho que o primeiro round foi perfeito. O segundo também, quer dizer, não sei se ia já falar, mas o segundo também foi muito parecido, sendo que o gajo estava mais começou a estar mais numa de levava, mas como não estava a arranjar soluções, era um bocadinho aquele aspecto tipo, ok, vou ter que ir na mesma, mesmo que mudou, tenho que tentar apanhá-lo assim, porque não estava a ter soluções e conseguiu ali uma vez ou outra, mas o Trafas também teve sempre bem. Sempre por cima. No round, então sentiste também que estavas a conseguir manter ali a distância? Sentiste que conseguiste, estavas a conseguir fazer o mesmo jogo, usar a mão da frente para travar, chutar a seguir, fazer o joelho em contra de vez em quando, ou atacar mesmo com mãos a acabar em joelho? Sim, foi idêntico, E estavas a fazer, já agora quer saber, muitas vezes batias a perna para travar, mas também fizeste a atacar, tipo mãos a acabar em perna? Sim, Ou estavas a fazer tipo mais...
Porque tu jogaste K1, não podias ir para o clinch, por isso é que nem estou, para quem não sabe, eles os dois ontem jogaram K1, não foi Muay Thai, se fosse Muay Thai as regras mudam um bocadinho e podem fazer corpo a corpo, mas ontem então Bem que estavam os gajos deixavam, eram até um bocadinho permissivos no clinch, atenção. Ok, boa. Os gajos deixavam ali 3, 4 segundos de clinch. Conseguia facilmente agarrar e meter o joelho e dava... A sério, boa, isso é fixe. Então está muito mais regras mais parecidas com o Infusion do que com o Glory. Ok, boa. Fixe. Eu até gosto mais dessas regras em que permitem, apesar de ser K1, ali um bocadinho mais tempo no clinch, por mais joelhos. E então, segundo round igual e terceiro round. O terceiro round sei que já foi um bocadinho diferente. Tu disseste-me que já estavas um bocadinho mais cansado e quando temos este adversário que dá uma morte. Fisicamente, depois, quando estava, já não estava com aquele power tipo para o travar, ele já conseguia vir ali um bocadinho mais lançado, mas eu conseguia o travar ali no clinch, tipo, agarrava para o clinch, fazia o break e seguia para a distância outra vez. Boa. A gente também trabalhou isto taticamente com o Trafas, de às vezes batia, o rapaz estava a vir para a frente a desmultiplicar, imaginando que o adversário queria continuar a bater, saber travar o combate, dar o break, passa atrás e segue o jogo, sem termos de estar ali embrulhados sempre a querer bater uma atrás da outra. Quando estamos na troca de golpes, às vezes levamos golpes perigosos e desnecessários se travarmos o combate da forma certa. E se conseguiste fazer isso, a travar bem ali o combate e esperar o break do árbitro, foi fixe, porque foi mais uma coisa que a gente trabalhou ali nos últimos tempos e sentiste que conseguiste pôr em prática. E, então basicamente, terceiro round, apesar de estás mais cansado, sentiste-te a controlar o combate na mesa. Sendo que o outro atirou-se mais para a frente, tocou-te se calhar um bocadinho mais vezes, foi um bocado mais equilibrado. Sim, mas o Trafas Figueiredo acabou sempre por cima, não é mesmo? Ganham os 3 rounds nitidamente. Sim. Mas isto é mais uma questão engraçada que se pode falar aqui. O Trafas ganhou muito bem o primeiro round, ganhou muito bem o segundo round e ganhou bem o terceiro, vamos dizer, muito bem o terceiro também, mas foi um bocadinho mais equilibrado, ou seja, o adversário do Trafas nunca desistiu. Apesar de estar a levar ali umas pancadas fortes e este gajo bate com força, acreditem que eu treino com ele e agarro-lhe pelas tronhos e levo pontapés dele no sparring, sei como é que este gajo bate. Mesmo assim, ele até ao final tentou, mesmo a perder todos os rounds, e até no último round foi um bocadinho mais equilibrado. Não, o gajo no último round que estava a tentar dar KO, a meter ali aquela marretada para... Isso mostra não só a experiência do adversário do Trafas, como mostra uma coisa que nem toda a gente tem, que é aquela vontade de ir até ao final a tentar ganhar mesmo quando as coisas correm mal. Por isso temos que levar aqui adversários como o que o Trafas teve e que sejam um exemplo para todos nós, quando vamos lutar, mesmo quando as coisas não estão a correr de feição, continuarmos a tentar até ao final, porque até ao final eu já vi combates em que o canto azul está a perder todos os rounds e no final do quinto round dá KO. E perdeu 4 rounds e meio. E se o canto azul desistisse logo no terceiro, e quando eu digo desistir não é ter que tirar a toalha nem nada, é estar no combate só para o combate acabar e já não está no combate para tentar ganhar, isso não só é mau para o público, porque o público não gosta de ver combates assim, como impede qualquer oportunidade que ele pudesse dar a volta ao combate, mas ele tentou mesmo até ao final dar a volta. Então, guerreiro do caraças, vai levar pontapés deste animal, mesmo assim até ao final tentou. Mas fico contente porque, apesar de mais cansado, sentiste que conseguiste controlar tudo. Às vezes com o cansaço a gente perde ali um bocadinho o tino e perde ali um bocadinho a noção ao jogo, mas mesmo assim sentiste capaz de conseguir controlar o teu adversário. E estava a tentar até ao final, ainda mais. Bacana. E depois, Vasquinho, chegaste ao balneário, que aliás, vocês foram para o balneário, apanhaste logo o Vasco e seguiram logo para cima do ringue. Não, foi aquele intervalo de meia hora. 20 minutos, foi 20 minutos. Tivemos ali 10 minutos no balneário, depois fomos andando para a entrada, para onde nos íamos chamar. E tivemos ali um bocadinho, entretanto, pronto, depois recomeçou. E o combate do Trafas foi um 3 rounds. O teu combate também foram 3 rounds, Vasco? 5. O meu eram 5. O combate era do evento. O combate do Trafas foi 3 rounds. O combate do Vasco em K1, os combates normais, entre aspas, são 3 rounds, 3 minutos, profissionais. Os combates para os títulos são 5 rounds. Ao contrário do Muay Thai, normalmente todos os combates são 5 rounds, 3 minutos. Em K1, os combates para o título é que são de 5 rounds, 3 minutos. Como é que te sentiste no primeiro round, Vasquinho? Sei que foi um grande fight, apesar da vitória não ter sido nossa.
Sei que deste nada fight, mas quero saber como é que o combate foi no geral. Sinceramente, eu tenho dificuldade de ver, de sentir como é que foi o combate. Eu gosto de ver sempre o vídeo porque não tenho bem noção. Lá dentro não tenho bem noção. Sei, acho que foi um combate com muito ritmo, tipo, não houve momentos parados, foi sempre a abrir. E, epá, e acho que foi o adversário mais forte que eu já apanhei até hoje. Não estava mesmo. Eu estava à espera de apanhar um adversário forte, mas não estava à espera de tanto, sinceramente. Trafas, estavas a fazer o canto também. Estava. Então, vocês Estava com o canto de luz. canto de luz, Trafas e Hugo Santos. Bruno Santos e Hugo Santos no canto. Como é que vocês viram ali o primeiro round? Um de vocês que me diga aí a vossa perspectiva de como é que foi ali o primeiro round. Como é que o Vasco entrou, como é que o outro gajo entrou. Epá, eles tinham, até comentei isso com o Trafas, eles tinham um estilo muito parecido, os dois, de lutar. E, pá, e as características, os dois muito explosivos. Epá, foi um combate super equilibrado. O Vasco e ele, muito parecido. Os dois ali com umas diferençazinhas de argumentos. O Vasco mais com a perna esquerda, o outro mais com os low kicks e com os calf kicks. Mas foi um combate super giro, na minha opinião. Epá, dos que eu vi, não vi todos, mas dos combates que eu vi, foi o melhor combate da noite. Pelo equilíbrio e pelo o nível e o grau de dificuldade dos dois atletas. Não, por exemplo, o último combate da gala foi um italiano muito bom, com um gajo de lá da casa também. Epá, não dá para pôr para dizeres, um é muito, muito bom. Um é bom, mas o desnível era tão grande que não pode ser considerado tipo um combate ao mesmo nível do deles. Estás a ver? Sim. Porque foi um bom combate. O outro diferente, mas, por exemplo, o Trafas controlou o combate todo. Mas o italiano controlou porque o desnível era muito grande. Pronto, é isto que é engraçado estar a falar disso também. É algo então o combate do Vasco não teve nada a ver. Pá, foi um combate super equilibrado, pá, um ritmo alucinante. Pronto, para mim foi um combate do caraças mesmo que o Vasco fez, e eu disse que foi dos melhores combates que eu vi ele a fazer. Quando conseguia bater e movimentar, como quando até ficava mais parado, que até já sei que todos já falamos com ele em relação a esse aspecto, que às vezes nem sempre o favorece. Pá, mas ali nem era ele que procurava, acontecia no combate e o gajo esteve super bem. Podia ali ter feito uma coisinha ou outra aí no meio desse tempo. Pá, podia, mas isso a gente pode sempre fazer algo diferente quando acaba. Eu estava a gostar muito do combate. Pronto, depois houve infelicidade de não conseguir continuar, mas o combate em si, para mim, foi um combataço mesmo. E daí também eu há bocado estar a dizer, o Vasco perdeu porque não conseguiu continuar devido aos calf kicks que o adversário lhe deu no quarto round, certo? Foi no quarto round. Mas fez um combate do caraças, ou seja, trouxe uma... Imagina, ele já lhe doía a perna desde o segundo. No segundo já estava tipo, Hugo, já tenho a canela... Tanto que depois aquilo que ele estava a fazer muito bem para travar o outro com a perna esquerda, já não estava a conseguir fazê-lo porque era a perna dos calf kicks. Ou seja, a perna que ele estava a usar para chutar era a perna que estava-lhe a doer dos calf kicks. Uma das coisas para tirarmos, para quem não sabe, assim, uma coisa muito tática e para quem está dentro do desporto como treinador e atleta, uma das armas que se usa para travar os low kicks ou os calf kicks dos nossos adversários é chutar a perna esquerda, porque como a perna esquerda está em movimento, eles perdem o timing de conseguir dar o low kick e o calf kick, mas mesmo assim o adversário do Vasco acabou por chegar lá e conseguir vencer por aí. Mas, o que é que eu queria dizer? O Vasco, apesar de ter perdido, fez um combate do caraças e está aqui hoje a falar connosco, o que mostra, para já é importante louvar o Vasco aqui nesta situação. Quase muito poucos atletas teriam a coragem de estar a fazer um live no Instagram no dia a seguir ao combate que perderam. E que perderam por não conseguirem continuar devido aos calf kicks. Poucas pessoas teriam esta capacidade de lidar com as emoções e lidar com a cena de estar a vir falar publicamente sobre um combate que, para quem está de fora e não percebe do desporto, correu mal. O combate correu mal em termos de resultado. Daí eu há bocado ter dito aquilo, as vitórias e as derrotas nem sempre fazem com que o combate corra mal ou bem. O combate correu mal porque nós queríamos ganhar, mas o Vasco teve uma prestação de excelência. E se calhar foi dos melhores combates que ele alguma vez fez. Aquilo que ele aprendeu durante a preparação, aquilo que ele fez
durante a preparação também, só o ensinaram, foi mais uma experiência de treino, mais uma experiência de fazer um peso diferente que ele ganhou, vai dar as ferramentas para o futuro que não se perdem por ter sido uma derrota. A derrota, se calhar, até o vai ensinar também a lidar com as emoções de uma forma diferente, com tudo de uma forma diferente, e na próxima vez será, obviamente, melhor. E o melhor, lá está, não quer dizer que seja uma derrota ou uma vitória, que a gente não controla isso. O próximo combate, o Vasco pode ganhar, como pode perder, também depende do adversário e de muitas outras coisas, mas, sem dúvida, ele já vai com mais experiência e mais argumentos para a preparação e para a competição. E isso faz toda a diferença. Por isso, estás de parabéns, não só pelo combate que fizeste, por hoje estares aqui a falar e por todo o percurso até aqui. E eu, apesar de ser teu treinador e dizer isto, não consigo ser imparcial, tenho orgulho de ver que tu estás a crescer enquanto atleta e enquanto pessoa, porque sei que vais sempre para melhor, independentemente de tudo. E estas derrotas é difícil de nos sentirmos bem quando perdemos, mesmo quando sabemos que perdemos bons combates, é lixado. Mas parabéns. Admito que, quando levei a pancada e caí no chão, tipo, aquela sensação de não conseguir, tipo, deixou-me muito em baixo. Só que depois estava ali com o Trafas e com o Hugo e eles ajudaram-me bem a perceber que o combate foi ótimo. Só que foi também mérito do outro lado. Às vezes não é só de mérito nosso. Tipo, o adversário jogou bem, teve bem. Eu podia ter feito coisas melhores, mas acho que foi muito mérito do adversário também. E às vezes é tipo 1%, um detalhezinho num combate muito equilibrado. Exatamente é isso. Um detalhezinho diferente. Não quer dizer que um é mau e o outro é bom. São os dois muito bons. E um detalhe naquele dia fez a diferença. E podia ter sido a diferença para ti, foi a diferença para o outro. É muito difícil lidar com isto emocionalmente. Ainda mais com uma derrota num evento em que nós queríamos muito ganhar. 4.000 pessoas a ver. Talvez o maior evento onde já jogaste. O adversário mais difícil com que já lutaste. Claro que querias ganhar. Mas o saber lidar com isto é que faz com que possas continuar e crescer para ser um ainda melhor atleta. E se o combate foi de taco a taco e... Para quem nunca viu o Vasco jogar, o Vasco é muito bonito tecnicamente, o Trafas também é. Aliás, o Trafas é que, eu vou dizer assim, por gosto pessoal, talvez dos gajos que eu mais gosto de ver, a bater no saco, a bater plastrões, tecnicamente o Trafas é incrível e tem um power. Não, mas o Vasco é o mais bonito a combater. Eu estou a dizer é que tem estilos diferentes, o que eu queria dizer é que sim. Isto por gosto pessoal. Na minha opinião também, para mim o Vasco tem um estilo. O Vasco faz tudo bem, é lindo. Tipo, tem estilos muito bonitos a jogar, os dois, e eu posso gostar mais de uma coisa ou mais de outra a nível pessoal, vou dizer assim, mas o Vasco é incrível a jogar. O Vasco tem uma movimentação que eu gosto muito da forma como ele se movimenta, apesar de, como o disse bem, também consegue jogar parado. Nós, como treinadores, às vezes queremos que ele evite fazer esse tipo de jogo porque sentimos que não é o mais vantajoso para ele, e também cabe-nos, como treinador, dizer... Ele faz uma coisa muito bem que muito pouca gente faz, que é bater e mover da maneira como ele faz. Bater, tocar sem sair, tocar sem ser tocado. Para mim isso é arte do desporto de combate, é o tocar sem ser tocado, e o Vasco faz isso muito bem. Faz isso muito bem. Acho que apanhei um adversário que faz muito bem isso também. Ontem não ia, pronto, o Vasco não ia conseguir tipo, passar o combate a fazer isso porque o adversário não ia deixar. Depois também é isto. Este desporto é por aí. Nem sempre é aquilo que a gente consegue fazer. É o que os adversários nos deixam fazer. Eu até vou dar aqui um exemplo, eu até podia ser muito bom a chutar a perna esquerda e com quase toda a gente a perna esquerda funcionava, mas com um adversário ele sabia muito bem evitar a minha perna esquerda e eu até posso ganhar o combate, mas vai ser com a perna direita, ou vai ser com as mãos, porque aquele adversário não me permite usar aquilo que normalmente eu consigo utilizar, aquilo onde eu sou melhor não me vai trazer aquela vitória. E esta gestão de recursos e conseguirmos mudar a tática ao longo do combate e perceber que aquilo que queremos usar não funciona, então no round a seguir já temos que trabalhar de forma diferente, é o que a experiência nos dá. E aí, pronto, tanto o Trafas como o Vasco já são profissionais há algum tempo, mas estão em crescimento e a experiência vai-vos dar essa forma de... O Vasco tem lá pelo menos 3 situações em que faz para aí 5 golpes seguidos de mão que acerta os golpes todos em cheio. Tipo, uma desmultiplicação tipo, mesmo bonita. Tá? Tipo, é que às vezes tu numa sequência de 4, 5 golpes acertas 1, 2. O gajo acertou
Os 5. Dos 5 acertou 4, estás a ver? Estavas a bater plastrões, Vasco. É isso, eu não me sinto nada em que eu estavas a dizer de fazer um direto a seguir ao KO, tipo, eu não me sinto nada envergonhado porque qualquer um que vai lá para cima pode acontecer isso. Eu acho que o combate, eu gostei mesmo do combate, consegui acertar lá um rotativo com o que pediu, eu fiz na hora, acertei, fiz o joelho em salto, acertei, tipo, bué pormenores que consegui fazer. E depois, com armas diferentes foi giro, porque acho que consegui fazer coisas diferentes, tipo, estava a correr tudo bem, só que depois foi um massacre, porque ele começou desde o primeiro round ali a bater os calf kicks. E parece que é fácil defender os calf kicks, mas é muito complicado. É uma coisa que eu quero trabalhar, porque o timing que ele estava, tipo, apanhava muito, era muito rápido, era difícil. É engraçado, a história dos calf kicks. Houve uma altura que os gajos do MMA... Atenção, os calf kicks, é importante dizer, sempre foram utilizados há muito tempo atrás, depois na Europa deixou de se utilizar, no Japão acho que eles continuavam a usar esse tipo de golpes, porque os lutadores japoneses têm muito essa tendência, tal como aquele frontal que agora está a voltar a estar na moda, e a gente tem utilizado esse frontal no treino também. Pois entravas disso. É o frontal assim, tipo meio... Atenção com os calf kicks do combate do Vasco. Eu acho que foram um bocadinho diferentes dos calf kicks que temos vindo a ver. Okay. Porque o gajo fazia os calf kicks quando eles estavam colados. Quando eles estavam numa distância muito curta. Já sei. Mesmo ali curtinho é só aquele tipo low kick, mas fazia no gêmeo. Que ainda torna as cenas mais difíceis. E o desporto é cíclico. Houve alturas em que se usaram calf kicks. Eu já falei disto até com o Trapas. Acho que a primeira vez que eu vi um adversário usar calf kicks até foi um inglês que veio cá jogar a Portugal num torneio onde, se não me engano, jogou o Gago Drago, que até foi o vencedor do torneio no campo pequeno. Foi o Duba, quase certeza, Duba Barradas, o Gago Drago, esse inglês, e já não lembro quem era o outro adversário do torneio. Era um torneio de 4 homens, e o inglês que acabou por perder, que era o Rick Barnhill, se não me engano. Ele usava calf kicks. E eu era miúdo, devia ter pai 15 anos e estava a ver aquilo e dizia, mas toda a gente diz que os low kicks só se podem dar do joelho para cima e no Infusion valia dar calf kicks, e que era no Infusion, e fiquei tipo surpreendido. E depois nunca mais vi aquilo. E hoje em dia, no MMA começou-se a usar e voltou a ser utilizado no desporto. No nosso desporto strike, vamos dizer K1, Muay Thai. E obriga-nos a trabalhar um bocadinho de forma diferente. É um golpe que eu até há uns tempos atrás achava mais arriscado do que benéfico estarmos a usar, mas a partir do momento que se começa a usar muito e se mostra eficaz, temos que conseguir dar aqui a volta ao jogo e trabalhar com ele também, tanto para atacar como para defender, porque depois pode acontecer isto. Nós podemos não usar aquele golpe para atacar, mas temos um adversário que o usa bem, temos que conseguir dar aqui a volta à situação. E não é fácil, porque como é um pontapé mais baixo que o low kick ainda, porque é dado do joelho para baixo, para ver se é mais difícil. A tua visão periférica nem sempre te permite ver aquele golpe. E é um golpe que, quando estão assim muito acurtinhos, como estás a dizer, e ele usa só para dar aquele toque. Não é tão preparado, estás a ver? Tu não consegues ver a deixa no corpo dele que ele te vai bater. É só aquele toque. E parece um toquezinho da treta, mas olhem para as vossas pernas e vejam o músculo que vocês têm no gêmeo, é pequenino. Aquilo leva 1, 2, 3, 4 golpes e ao final de 4 rounds, aquilo que tu começaste a semente, que o adversário começou a plantar no primeiro round e que parece que não ia ser nada, no quarto round já é uma árvore. Era uma sementezinha pequenina e no quarto round só um toquezinho. Toque 2, toque 3, toque 4. Uma árvore parece a minha perna agora. Mas taticamente é um golpe a longo prazo. Pois. Eu tenho uma fotografiazinha da perna do Vasco que, se ele me der autorização, depois mete aí nos stories para a malta ver. Ele vai ter que... o Trapas sabe, eu por acaso nunca levei KO de low kicks nem calf kicks. Não é, mas já tive aí 2 ou 3 semanas a recuperar, assim, no meu primeiro combate profissional à sério. Eu tinha 18 anos, lutei contra um gajo que era o Abraham Roqueni, que já tinha lutado com o Zé Reis e com o Luís Reis, batalhas portugueses muito bons, e ele dava muitos low kicks à perna de trás. E eu acho que ele não me deu KO de low kick à perna de trás só porque não quis. Eu acho que isto era amigo. Disse, este puto não lhe vou dar KO. Mas deu-me uns quantos low kicks e eu andei para aí 2 semanas ou 3 para conseguir andar como deve ser e sentar-me sem me lembrar do Roqueni. Mas é muito atramado quando eles percebem que já está a doer e esquece. Já não sabes o que fazer. Tipo, tu trocas a perna para trás, mas depois acabas por voltar à tua guarda normal. Tradicional, claro. É atramado. É muito difícil fugir a isso, muito complicado. E tu sentiste, então, quer dizer, a partir do segundo round já estava a doer a perna, isto é para a malta também entender, ele já estava com dores do segundo round e foi até o quarto round,
o que mostra também que por ele teria acabado o combate, só que às vezes o corpo não deixa que isso aconteça, e foi o caso. Sentiste que isso no segundo round já te estava a impedir de movimentar tão bem, de chutar tão bem, de fazer alguma coisa? Talvez chutar já me estava a gostar um bocadinho, mas eu continuei a chutar tipo. Como se não fosse. Era o que era preciso, então eu chutava. Eu acho que o combate até ok, eu acho que foi sempre equilibrado. O quarto round não sei bem, mas até lá eu acho que foi sempre equilibrado. O quarto round eu senti quando tu entraste que já estavas com alguma dificuldade. Depois por causa da questão da perna, dos apoios e já não estavas a conseguir chutar e pronto, e aí depois já estava. Eu senti já aí com algumas debilidades físicas que depois não estavam a deixar fazer igual ao que tinha feito nos 3 rounds anteriores. Claro, pois é isto, tu começas a ficar mais debilitado e já não. Se desse para fazer a mesma coisa era bom, mas o problema é esse. Tu sentiste, e tu, Vasco, então, pá, não vale a pena dizer a frustração que é quando tu estás a ver que estás a fazer um combate do caraças num evento fixe contra um grande adversário e de repente, por uma merdinha que parece nada, te impede de continuar, mas daí, mais uma vez, tenho de dizer, estás de parabéns por estar aqui a fazer o live e lidares da forma como estás a lidar com a situação, e não é só isso, é teres a noção de que fizeste um grande fight. Pá, eu sei que isto, para chegar onde eu quero chegar, isto vai acontecer muitas coisas até lá e tenho 23 anos e tenho de aceitar estas coisas. Tipo, É isso. só me está a fazer crescer. Claro que custa, nunca levei um KO, ainda vou levar mais, quase de certeza. Não vai nada, não vai nada. É acreditar que não vais. Não se diz. Depois quando levares a gente lida com isso, mas não vais levar mais que mas é aceitar. Tipo, eu acho que aprendi bué, ontem aprendi bué. Tipo, mesmo, é que o Hugo estava-me a dizer, eu levei KO, o combate da noite não foi KO, mas foi uma tarefa gigante. É completamente diferente. Tipo, eu se calhar é melhor levar KO, mas ter um combate muito equilibrado, do que chegar ao quinto assalto, o outro nem lhe tocou e não houve KO. Deixa-me só responder aqui a um comentário. A Andreia está a perguntar se os combates vão dar para ver em algum lado. Neste momento acho que ainda não dão para ver, mas vão ficar disponíveis no YouTube. Provavelmente daqui a uns tempos no YouTube ou no Instagram. Depois, quando eles partilharem os combates, a gente está de alguma forma a partilhar aqui no Insta e avisar a malta que os combates estão disponíveis para se ver. Porque eu também não os vi. Também vou querer ver os combates. Mas, malta, isto que o Vasco está a dizer é bem importante e eu tento que nestes lives que estou a fazer passar a quem não está tão dentro dos desportos de combate algumas noções e de alguma forma informar as pessoas de como é que o desporto tem que ser visto e como é que funciona. Isto de ganhar um combate não quer dizer grande coisa. O que interessa é como é que nós ganhamos o combate. E perder um combate também não quer dizer grande coisa. É mais como é que perdemos o combate. Às vezes o adversário também o ganhares um adversário ou perderes com outro adversário é completamente diferente. Exatamente. Cada combate é uma coisa. Independentemente do resultado poder ser uma vitória ou uma derrota, o combate em si é que conta para a equação. E, tal como eu disse há bocado, há derrotas que são grandes combates e vitórias que são combates assim, aquilo que tiramos de cada combate é diferente. E o Vasco disse muito bem que ontem aprendeu muito. E isso é uma ferramenta que ele vai levar para o resto da vida. E ao contrário daquilo que a malta pensa, os desportos de combate não te ensinam só a ser um bom atleta. Ensinam-te a crescer muito como pessoa também. É difícil nós explicarmos, eu e o Travas falamos muito disso, o arcabouço que nós ganhamos com esta pressão competitiva, esta coisa de saber que fazemos tudo bem, mas correu mal e perdemos, como foi o caso do Vasco agora. Sabemos que nem sempre as coisas são justas, às vezes até ganhamos, mas roubam-nos, às vezes até nos ilusionamos antes do combate, como foi o caso do André Silva no último live que a gente fez, não foi no último, mas no último que eu fiz, que queria lutar a Dinamarca e lesionou-se na semana do combate e não pôde ir a tentar fazer tudo bem. Esta aprendizagem que nós temos. Lida muito com as emoções e emoções de polos opostos. Tens o êxtase de ganhar e a felicidade, e depois tens, quando perdes, a desilusão, a frustração, pá. E neste desporto lidas bem com as duas. Pá, e aprendes a lidar com as duas é lixado. E a malta não tem. E a malta não tem noção, não é só disso, não é o aprenderes a lidar com as duas, é a regularidade com que tu lidas com essas emoções. Eu vou dizer assim, eu fui pai, o êxtase de ser pai, é uma coisa única, obviamente, é único, mas
O êxtase de ganhares um combate num pavilhão com 4.000 pessoas a saber que fizeste uma grande prestação é indescritível. Não dá para explicar. A desilusão de tu saberes que estavas no mesmo pavilhão com 4.000 pessoas, que o teu colega ganhou, que tu querias trazer a vitória e não conseguiste ganhar, é o polo oposto. E tu lidas com isso hoje e daqui a 2 meses estás a lidar com isso outra vez se for preciso e daqui a 2 meses outra vez. E com a pressão competitiva da preparação, do saber que tens que perder o peso de cada treino conta para tudo. E hoje o treino não correu bem e amanhã também não correu bem, mas daqui a 2 dias correu muito bem. E tu consegues lidar com isso constantemente, dá-te uma forma de lidar, uma inteligência emocional, acho que isso é a expressão certa, dá-te uma inteligência emocional que pouca gente consegue ter. E depois também há pessoas que passam por isso e não aprendem nada. Também há esse exemplo. Ou que aprendem a ser muito maus. Também há esse exemplo. Isto não faz com que todos os lutadores sejam boas pessoas ou super inteligentes a gerir as emoções. Cada um tem a sua forma de ser e de lidar com as coisas. Mas, atrás de cada lutador há uma pessoa. Exatamente. Mas independentemente de tudo, ser bom ou má pessoa, ou ser bom ou mau lutador, o que seja, se és lutador, se continuas a competir, se és profissional e tens anos de carreira competitiva, aprendes a lidar com as emoções de uma forma que pouca gente consegue. Eu tento ter a noção de que quero usar aquilo que aprendi para o bem. Há outros que tentam e não conseguem, há outros que querem usar para o mal. Isso é outra história. Mas as ferramentas que nós ganhamos a lidar com as emoções neste desporto é uma coisa incrível, vou dizer assim, porque dá-vos armas para a vida, poucas pessoas têm, e acho que é um privilégio até. É um privilégio, até vou dizer assim, eu já tive derrotas em que parti a tíbia, parti o prónio e levei KO num evento também com uma carrada de gente a ver, a ser transmitido mundialmente. É um privilégio eu ter passado por isso, porque poucas pessoas passaram por essa sensação. Eu poder dizer aqui, estar a ter esta conversa com vocês e dizer, olha, eu passei por aquilo e foi uma grande merda, mas consegui ultrapassar, voltar a competir, voltar a reconstruir-me como atleta, recuperar a lesão, quando toda a gente até achava que eu não ia conseguir voltar a fazer nada. Tu poderes passar por isso é um privilégio. Poucas pessoas podem dizer, eu passei por uma situação tão difícil e consegui ultrapassar. E quem ensina aos outros na vida é a malta que passou por situações mais difíceis. E nós temos o privilégio de passar por isso, tanto para o bem como para o mal. Porque poucas pessoas podem dizer que estiveram num pavilhão com 4.000 pessoas e ganharam um combate para o qual treinaram com tudo e mais alguma coisa. E essa felicidade é uma sensação única. Imagina, o Vasco quando saiu do ringue, todo o pavilhão levantou-se a aplaudir, estás a ver? E isso é... Epá, se tivesse sido um combate mau, as pessoas estavam-se a cagar. E eu acho que acredita naquilo que eu estava a dizer aqui. Aquilo que aprendeste ontem, tu disseste que aprendeste muito, que leves isso para a vida, não só para a tua carreira profissional enquanto atleta, mas para a tua vida, porque passaste por uma coisa que poucas pessoas tiveram a possibilidade de passar. Mesmo quem é profissional e só ganhou esses combates, não passou por aquilo que tu passaste agora. Não sabe o que é isso, não sabe o que é que tu estás a sentir, nunca lidou com isso. Por isso, pá, e para além disso, para além dessas lições todas, eu acho que é também as histórias que nós levamos, tipo, essas histórias nunca íamos levar em qualquer outra profissão normal, tipo, estarmos a perder peso na garagem do hotel, tipo tudo são histórias. Faz a bater com a cabeça no teto. Tudo são histórias, tipo, ver o Trafas a ganhar, tipo, eu não tinha lutado e já estava contente por ver o Trafas a ganhar. Tudo são coisas que um gajo guarda na cabeça. Eu tenho histórias, já me aconteceu levar KO e 2 combates depois estar a fazer o canto ao meu amigo e o meu amigo ganhar o combate. Isto KO são histórias que tu levas para a vida e lições e estou sempre a aprender. É isso mesmo. E só queria dizer mais uma coisa antes de acabarmos, só para ensinar a malta que não segue tanto o desporto, os esportes de combate, que é um bom combate não é quando o canto azul dá uma grande tareia ao canto vermelho e o canto vermelho nem sequer toca no canto azul. Os combates memoráveis que toda a gente se lembra e podem passar 20 anos e eu de vez em quando ainda vou ver esses combates, às vezes mais de 40, 50 anos, há grandes combates de boxe históricos que já foram há 50 anos atrás e que eu decido ver o combate. Hoje vou rever aquele combate, porque é um combate que é 12 rounds ou 15 rounds na altura no que toca ao boxe, sempre à batatada. Eu ainda hoje vou ver o K1 de 2004 do Boacau pela primeira vez a limpar toda a gente. E já foi há 22 anos. Por isso, rever estes combates
não é porque foram combates em que um dá uma grande tarefa ao outro. Normalmente é porque há combates muito equilibrados em que os dois são grandes estrelas e há um que vence, há um que perde, sim, mas são os dois fenomenais. E isso não faz com que a prestação de um ou do outro seja uma grande merda. Não é por perder que foi uma grande merda. E às vezes, quando são mesmo muito bons atletas e são muito equilibrados os combates, nem sempre também são bons combates. Têm que estar os dois com a predisposição de dar um bom espetáculo, de terem de dar a porrada para fazer um bom espetáculo, né? Porque às vezes tu vês combates muito equilibrados que aquilo quase não assume. Tipo... Também acontece isso muitas vezes, que é quando é o que a Dina diz, desculpem lá que eu tenho por isto aqui a carregar, que senão vamos chegar sem bateria, que é quando a vontade de ganhar é menor que o medo de perder, ou seja, o medo de perder nunca pode ser maior que a vontade de ganhar, e às vezes temos dois muito bons atletas, mas estão os dois com muito medo de perder, então ali, e o combate é zero interessante para quem está a ver a luta. Por isso, malta, os bons combates, às vezes, hoje em dia, quem não conhece tanto o desporto, e até segue o desporto, talvez por esta nova cultura do trash talking e do MMA, e eu adoro MMA, mas a cena de se perder este respeito pelos atletas e acharem que quem perde não vale nada, e hoje, enquanto estás a ganhar, ganhas 5 combates seguidos, és o maior do mundo, de repente perdeste, já não vale 2 tostões. Isto é que só pouca cultura desportiva. Não há nenhum desporto de alta competição em que um bom atleta só ganha. Isso não acontece. Basta quem vê futebol sabe, uma boa equipa não ganha só, perde também. Só que há aqui uma certa... E se acontecer, alguma coisa não está certa. Exatamente, só que para quem não percebe do desporto, dos esportes de combate ainda há aqui muito esta mística da invencibilidade e que para seres bom não podes perder. Eu acho que eu quando vejo um atleta que nunca perdeu, mesmo que seja campeão do UFC, campeão disto, e que há alguns, e o UFC talvez seja o espelho das modalidades de combate para o resto do mundo, para o bem e para o mal, vamos dizer assim, ainda há coisas que estão por trás do desporto, mas que fazem parte do desporto e quem está só no público não vê. As gestões de carreira, os negócios por trás, os adversários certos no momento certo para tu só ganhares e chegares ao topo, porque tu vendes mais, então és tu que tens de ganhar, és tu que tens de ganhar dinheiro. Como português, isso não é. Como português a viver em Portugal, isso acabou. Não existe. Mas é uma realidade. É uma realidade que existe. E no desporto perde-se. E é normal perder. E os bons lutadores são os que perdem e continuam a combater e que lidam com a derrota como lidam com uma derrota na vida e têm que continuar a viver. As pessoas têm que continuar a fazer aquilo que gostam. Porque isto aqui é muito fácil. Para não se perder é só não subir ao ringue. Quando chega aqui um treinador ou um atleta que diz eu sei tudo e isto funciona sem falhar e se eu fizer assim isto corre sempre a 100% e ganhamos sempre, ele só acha isso porque não leva os atletas acima do ringue ou porque nunca foi atleta. Porque quantas vezes, e posso perguntar isto ao Trafas e ao Vasco, o Hugo também foi atleta e eu também competi muito tempo, sabíamos todos responder a isto da mesma forma, que é, quantas vezes é que não fizeste tudo bem, tudo, ao milímetro, tudo bem, a preparação correu bem, tu sentiste bem, a dieta correu bem, não tens lesões, está tudo bem, chegas ao combate e é uma merda. Quantas vezes é que isso acontece? Uma porrada delas. E os verdadeiros são os que isso acontece e continuam. Os outros param pelo caminho, ou então os que nunca lá vão podem dizer aquele fez mal, é os treinadores de bancada. Isso é muito fácil. Difícil é passar por aquilo que o Vasco está a passar agora e estar a fazer um live no Instagram no dia a seguir. Difícil é perder como o Trafa já perdeu antes e continuar a insistir e com a mesma disciplina e com a mesma vontade. Não, difícil é o Vasco agora amanhã conseguir fazer um círculo à esquerda. Isso é que é difícil. Não passas, não tentes. Mas pronto, acho que com esta me despeço. O Trafas ganhou, mas também está todo coxa. Não, o Trafas ainda vinha fugir ao que tu... Pá, eu na realidade senti-me mesmo bem porque à vinda para cá éramos 3 coxos. Olha, e vá que não andaram muito, porque tu também estás coxo, é isso, o Hugo também às vezes dá-lhe ali um toquezinho. Olha, o bombom está aqui a dizer, e acontece o contrário, fazemos uma preparação de merda e as coisas correrem bem, também pode acontecer, mas é melhor não falar disso. Bombom, é melhor não jogar na sorte. Não estragues o discurso, porque isto até correu bem. E pronto, malta, acho que o live foi fixe, até fizemos isto um bocadinho maior do que estava à espera, quase 2 horas de nós a conversar aqui, mas conversar com estes gajos é sempre assim. Eu já falo pouco. Não se estava à espera, por acaso.
Eu e o Hugo somos pais, temos coisas para fazer, nem que seja. Eu estou a ouvi-los do lado da porta. Mas também já ouvi uma Rita a dizer assim: isso ainda vai demorar muito. Não, Rita, já acabou. Pronto, a gente vai-se embora. Muito obrigado por terem estado aqui. Espero que tenham sido uma estarmos aqui a falar. E obrigado a vocês os dois por este fim de semana muito bom. Obrigado, também agradeço muito. Eu já tenho algumas histórias com eles. Este fim de semana não pude. Gostava de ter visto, mas não pude ver. Mas vem ter mais oportunidades para estar com estes dois rapazes em cima do ringue. Um grande abraço, malta. Um abraço. Vá. Portem-se mal. Bom jantar. Bom jantar. Eu não estou de dieta, vou comer à vontade. Vá, tchau, tchau.